é ruim, né? Tipo, quer dizer, é uma coisa que você comprou, mas você esperou comprar uma coisa completa. A gente sabe, claro, que aqui na construção civil no país, no Brasil, a gente tá vivendo um momento de mão de obra muito escassa. Então você acredita que o diferencial nesse caso foi o produto mesmo, né? Foi a campanha também deve ter sido boa, mas é porque o produto ele já era bom o suficiente, né? Tava encaixadinho. E hoje a gente até mudou, né? Que a gente chamava um evento de entrega das chaves. Só que a gente não entregava chave nenhuma, porque era tudo fechadura. É um cliente ali que, como depende um pouquinho mais de financiamento, ele tende a se segurar mais, repensa 2, 3, 4 vezes antes de comprar um apartamento. Começando mais um podcast Me Casa, eu sou o Cássio Rossini e Rodrigão, mais uma vez estamos aqui para falar do nosso querido mercado imobiliário, né? É isso, vamos falar do tipo de empresa que a gente mais gosta aqui, né? A incorporadora, São né? os que sabem fazer dinheiro de verdade. Que faz dinheiro de verdade, né? A gente fica sofrendo, né? Eu acho que a gente devia ir pra esse caminho também, né? A gente já vai para esse caminho, é só uma questão de tempo. É só uma questão de tempo. Vamos começar umas casinhas, vamos começar... vamos comprar uns apartamentos, né? Tá precisando, né? Tá na hora de sair da conversa, né? Exatamente. Mas a gente vai falar hoje com um CEO de uma das maiores consultoras do país, né? Tá entre as 1000 maiores empresas do Brasil, é isso? De qualquer segmento, não é? De qualquer segmento. Fiquei sabendo que fatura mais de 1 bi por ano. Vamos ver se é isso mesmo, né? Mas antes a gente tem uns recadinhos, né, Rodrigão? Exatamente. Primeiro, queria agradecer aqui o nosso patrocinador Geração Design, né? Que vocês sabem que é a nossa querida GD. Então, se você aí comprou teu apartamento, é investidor no mercado imobiliário, quer ter uma marcenaria de qualidade, personalizada, de uma indústria aí que já tem quantos anos de mercado? 32 anos de mercado. 32 anos, equipe totalmente própria, né? Sabe que pode contar com a gente, né? Isso. E quem é investidor sabe que o que faz não vender um imóvel é o encantamento, né? Se você tiver um imóvel vazio ali, que você não tem personalidade, que você não consiga trazer um reconhecimento de valor para a pessoa ali, que ela não consiga se enxergar morando, você vai levar muito mais tempo para vender. Então, você que é investidor, a gente tem um time preparado para te atender e a gente não vai querer te vender painel ripado até todo lado lá, ficar caro, não. O que a gente quer? A gente quer vender o seu imóvel, não vender móveis para você. Então, a gente vai fazer um estudo personalizado ali de coisas mais comerciais para um imóvel de investimento e imobiliar o que é necessário, né, Rodrigo? É isso. Então, se você quer saber mais, quer conhecer um pouquinho do nosso trabalho, entra no QR Code aqui e fala com o nosso time lá. E agora a gente vai falar com uma construtora incorporadora aqui que faz algumas coisas diferentes também no mercado, né? Olha, eu considero, Cássio, uma das mais inovadoras, assim, cara, que tem inovações de verdade. Que mostra na prática. Estava até comentando com ele agora há pouco aqui, que a gente trabalha com móveis, né? E eu questiono muito, a minha equipe questiona. Eu falo, por que as incorporadoras não escutam as marcenarias, não escutam o eletricista e ajusta as questões nas plantas, e nas tomadas e nos detalhes que favoreçam todo um time as coisas não terem falta ali na hora da construção do projeto, porque a gente percebe muito que quando vai contratar ali um arquiteto para fazer o projeto e tudo mais, tem que fazer muita modificação na planta, tem que fazer muita troca de tomada, inserir coisas novas. E a consultora que está aqui com a gente hoje, ela pensa nisso, e a gente vai falar um pouco disso também hoje. Seja muito bem-vindo, Bruno Patriani, da Patriani Incorporadora. Obrigado, gente. É um prazer. Obrigado, Rodrigo. Obrigado, Cássio. Obrigado, equipe do Me Casa. É um prazer falar um pouquinho do mercado imobiliário, falar um pouquinho da Patriani aqui. Obrigado pela uma das mais inovadoras. Né? É super difícil você fazer alguma coisa inovadora que realmente dê resultado. Né? E a Patriani, a gente entrou no mercado buscando exatamente isso. Né? A gente no offzinho aqui falou rapidamente que a gente se atrapalhava em vender apartamentos que eram iguais. E aí a gente veio com uma proposta, né? Acho que a gente tem tido êxito na realização. E a gente vai falar um pouquinho. Obrigado, gente, pelo convite. Imagina. Antes da gente entrar aí nos detalhes, eu queria pedir para você dar um resumo do que é a Patriani, que tipo de empreendimento que vocês trabalham. Talvez numbers, né? Quais regiões vocês atendem, constroem. Sim. A Patriani tem 13 anos de idade. Eu sou o Bruno Patriani, segunda geração, mas trabalhando ainda com o Walter, o meu pai, o CEO, o chairman da empresa. Nós estamos em 13 cidades, 13 anos, 13 cidades, e a gente gosta um pouquinho disso, de abrir novas praças, sabe? Geralmente as construtoras, elas definem uma praça mais segmentada, Zona Sul de São Paulo, Zona Norte de São Paulo, ou região tal de Sorocaba, de Campinas, ou do ABC, e a gente meio que migra por 13 cidades diferentes, todas elas parecidas, né, entre si. Então a gente busca alguns bairros que a gente consiga lançar o empreendimento a partir de 12 mil, 13 mil reais o metro,
metro, mas em bairros parecidos, em cidades parecidas. Temos 13 anos de idade, nossa sede é em Santo André, mas estamos a cidade mais longe que a gente está, nós estamos em Campinas, Sorocaba 120, 130 quilômetros, Santos também é uma cidade bem legal, temos 650 funcionários, mais ou menos isso, e a Patriani hoje se divide em o grupo Patriani se divide em algumas empresas, né? Então nós somos a construtora Patriani, a incorporadora Patriani, para quem não sabe, gente, resumidamente, é assim, a incorporadora é a que realiza o negócio, é a que faz o negócio, é a que bota para venda. A construtora, de fato, é quem constrói, quem tem o time, a mão de obra na mão, que são os engenheiros, os arquitetos, os mestres, os almoxarifes, os estagiários. E nós temos também o que o pessoal chama de house. A gente não chama de house, mas é como se fosse uma house. Não é uma imobiliária interna, mas é uma house para ajudar as imobiliárias a venderem Patriani. Então, hoje, qualquer imobiliária, desde que treinada pela Patriani, ali um bate-papo para a imobiliária conhecer a Patriani, eles podem vender um imóvel da Patriani. E eu tenho um time próprio de vendas que pode também vender os apartamentos da Patriani, mas que também ajuda a recepcionar os clientes dessas imobiliárias. Temos também um galpão em Mauá, que a gente faz lá no ABC, que a gente faz a parte de marmoraria e vidraçaria e um pouquinho de marcenaria, que é o que a gente estava falando aqui agora, mas a parte de castilharia, alumínio e a parte de pedras a gente já domina bem, principalmente parte de alumínio. E um pouquinho de pedra agora na marmoraria e um pouquinho de marcenaria. Legal. Boa. Resumidamente é isso. Não, um belo resumo. E todas essas cidades que você falou que vocês estão hoje são em São Paulo, no estado de São Paulo? Nós cravamos até 150, 140 quilômetros ao redor de São Paulo. Então, nós estamos no ABC, São Paulo. Aqui na cidade de São Paulo, nós já temos 5 empreendimentos. Estamos indo para um lançamento em Jundiaí, num terreno de 23 mil metros lá em Jundiaí. Em Campinas também é uma cidade que respira muito o mercado imobiliário, é um cidadão, muita coisa acontecendo lá. Sorocaba, nós estamos em Sorocaba também. Santos. No Alto Tietê temos um prédio em Suzano, vamos lançar o primeiro agora em Mogi. Então, quer dizer, a gente dá até 150, 160 km de São Paulo a gente olha. Por que não mais do que isso? Porque daí começa a abrir muito. A gente gosta de falar o seguinte, eu quero ir na obra e poder voltar no mesmo dia. Se a gente consegue fazer isso... E outro, o mercado muda muito. Nessas 13 cidades que a gente já está, o cliente de uma não é o mesmo cliente da outra. E a gente gosta de conhecer. Vender imóvel é muito difícil. Você precisa saber no detalhe ali. A localização, o tipo de... Para quem você está vendendo, o tipo de projeto. Não é porque eu vendo um apartamento face norte, aqui no ABC, que eu vou vender face norte em algumas cidades até mais quentes do interior. Como é que esse cliente olha? Como é que é a captação desse cliente? Então, a gente também... tem muita cidade boa aqui ainda. Paulínia, a gente não entrou ainda, é uma cidade que a gente quer experimentar. Santos é uma cidade que a gente tem dois empreendimentos. A gente tem vontade de lançar o terceiro, quarto, quinto, apesar que o terreno lá é uma dificuldade. Tá então, mas a gente olha assim, tem muita cidade ainda no interior de São Paulo, e mesmo aqui em São Paulo, ABC, para ser explorada. Por isso que a gente não faz questão de abrir muito, mas abrir sim um pouquinho, porque isso me dá uma flexibilidade. De hora lançar numa cidade que o mercado está mais favorável, e hora lançar em outra que o mercado está mais favorável, enquanto aquela primeira fica descansando um pouco. E esse foi o motivo de vocês tomarem essa decisão de ir para várias cidades também, para talvez diversificar um pouco o risco, diluir esse risco Porque às vezes uma cidade tá um pouco melhor, vocês estão em Sorocaba também? Porque Sorocaba agora... Sorocaba tá famosa. Pela internet aqui, puta, eu tô querendo ir pra Sorocaba também. Foi por esse motivo? O Manga tá mandando bem lá. Tá. Eu sempre comento no Instagram dele, Manga, posso ajudar o pessoal que você tá chamando pra Sorocaba, posso oferecer moradias. Vai precisar, eu acho que todo mundo tá querendo se mudar pra Sorocaba agora. Tá indo bem. É um cidadão Sorocaba e a gente tá fazendo dentro de um shopping lá, e que é em Sorocaba e Votorantim. E assim, quando a gente tem todos os empreendimentos que a gente lançou, que tem Vista Mar, Santos, nessa ordem, ou shopping perto, ou muito próximo, e parque, pelo menos a vista para o parque, esses 3 itens são um dos mais valorizados, assim, mais disparados. A planta pode ser até mais ou menos. Se tiver Vista Mar, que a gente, no nosso caso, Santos, integração com um shopping, ou muito próximo de um bom shopping, e integrado ou muito próximo a um parque, ou pelo menos com vista para o parque,
São 3 itens que na hora da venda o cliente né? desequilibra a venda totalmente. O cliente fala, não, eu quero isso. Até o próprio supermercado também deve ser uma das coisas. Exato, também, né? exato. O mercado também, que geralmente também está perto do shopping. Pensa numa família, né? A gente vai olhar para uma família. Você quer morar longe de tudo? Não, né? Não. Eu sempre olho. Tem escola próxima, tem supermercado, tem academia. Tem quadra de tênis. Hoje agora, você tem quadra de tênis? Quadra de tênis é Não, isso a gente essencial. olha no prédio agora, né? No próprio condomínio. Nem ser. olha mais se tem em volta. Porque é a sua vida, você tem que girar em torno dali, né? Senão você ficar se deslocando, e principalmente aqui na capital, a gente mora na capital, é impossível você se deslocar muito. Eu moro do lado do trabalho, porque senão, cara... às vezes, morando do lado do trabalho, às vezes são 5 quadras, leva-se 20 minutos para chegar de carro. Eu chegaria ao mesmo tempo a pé. Então, tem que estar tudo perto, né? Porque a gente não quer perder tempo. A gente fala que a palavra já diz, né? Eu vendo um negócio que chama imóvel. Ele já disse, ele não vai mudar de quadra amanhã e também não vai nem se melhorar. Por isso que a gente também tenta sempre lançar imóveis cada vez mais tecnológicos, iluminados, ventilados, porque a gente acredita que esse é o futuro. Então, se eu vendo um negócio que chama imóvel, ele tem que estar na melhor localização. Mas a melhor localização não é para mim, é sempre para o cliente. A gente vende 70% do prédio, mais ou menos 60% a 70% do prédio, para quem já mora no bairro ou um bairro para a esquerda e para a direita, um para frente e para trás. As pessoas não mudam tanto de vida. Claro, vou morar, mudei de emprego, ou casei com alguém de outra cidade, aí sim. Mas a maioria dos clientes, eles já moram no bairro que a gente lança o empreendimento ou muito próximo. Então, por que é isso? Localização. Ele já tem um filho que mora em alguma escola, o parente dele já mora em tal prédio perto dali, ele já frequenta tal shopping, já é acostumado com tais vizinhos. Então, a gente pensa muito na localização não pode ter dúvida. Não posso falar para o cliente que daqui 10 anos, 15 anos vai ser uma localização boa. Porque para ele não faz sentido, né? Sim. E aí o segundo lugar é a planta. Planta com imóveis cada vez mais tecnológicos, sustentáveis, que a gente acredita muito nisso. E o cliente está procurando cada vez mais. Essa tese até da localização, a gente já até trouxe aqui algumas vezes, né? Porque na cabeça de muitos até pessoas que fazem investimento ou que não estão acostumadas com investimento, ela pensa, não, eu vou para um lugar que está talvez em crescimento, que aí talvez vai ter uma valorização desproporcional. Mas, na verdade, é onde realmente acontece uma valorização, na maioria dos casos, é no lugar mais consolidado. Porque sempre tem gente querendo morar ali. Se tem gente querendo morar ali, tem gente querendo comprar. Então, vai o preço subir. Então, vai valorizar. Então, a gente já trouxe teses assim, né? Tipo, de um cara que investiu num lugar que talvez ia desenvolver, e aí ele deu sorte. Por quê? Porque desenvolveu o Beach Park lá, porque era lá no Ceará, né? Que ele trouxe. E aí, o condomínio dele estourou. Mas qual a chance disso acontecer? Você não tem um plano dizendo bola de cristal que vai falar, puta, aqui vai crescer esse bairro, né? Então, faz muito mais sentido para quem é investidor buscar alguma coisa já consolidada. Porque sempre vai valorizar. São Paulo já está chegando a 80, 100 mil reais o metro quadrado em algumas regiões aqui. Então, e tende a ficar maior ainda. Porque se você comparar o valor em dólar lá em Nova York, tá longe ainda do valor que é cobrado lá no metro quadrado, né? Exatamente isso. Valorização pelo outro, nós temos empreendimentos que há 2 anos foram vendidos e hoje ele está 40% mais caro, 50% mais caro. Quer dizer, não os nossos, porque a gente não tem mais apartamento, mas naquele prédio. Mas em revenda, os clientes fazendo a revenda daquele imóvel, ele coloca um preço 40%, 50% a mais do que ele pagou e vende. Então, quer dizer, por que isso? Por conta do mercado também, claro, o imóvel também é legal, completo, mas tem a ver também com a localização. Então, escolher bem a localização faz parte para quando você comprar um imóvel. Mas eu acho que essa aula, quem tem que dar é o profissional do mercado, né? Do mercado da construção civil. Falar, olha, para onde que vai o mercado imobiliário? Para onde que vai valorizar? Que esse bairro é legal, esse bairro não é, tal rua tende a se valorizar ou não. Acho que esse é muito o papel, não só do corretor, não só do profissional de vendas, mas também um profissional de incorporadora, de construtora, ajudar o cliente na hora do apartamento, na hora de comprar o imóvel, né? Então, o mais importante já está definido aqui, localização, né? O resto é o que vai, talvez, ali diferenciar, trazer um volume maior de vendas. O que vocês na Patriani colocam no empreendimento para que não só a localização seja ali um fator decisivo de compra para o cliente? Sim, nossa, acho que algumas coisas, né? Antigamente eu estou dizendo há poucos anos atrás, se você fizesse uma pesquisa, o item mais procurado na hora de você comprar um apartamento era a churrasqueira.
Varanda gourmet. A varanda gourmet. E depois a piscina. Você pode usar a piscina 2 vezes no ano. E churrasqueira a carvão, né? Carvão. Tem que ser carvão. Tem que ser carvão. Até nos anúncios que eu vejo na internet, a galera coloca assim, apartamento, 70 metros quadrados, uma vaga, churrasqueira a carvão. Tipo, isso daí tá junto com a metragem do empreendimento. E a piscina também. Era a churrasqueira a carvão, bem lembrado. E a piscina. E são itens assim, a piscina você não vai usar. Claro, tem gente que, Bruno, mas eu uso todo fim de semana. Sempre tem. Mas a regra, o pessoal não usa muito. Mas ele pensa assim, mas na hora de eu revender, como é que eu vou revender um apartamento que na área comum não tem uma piscina? Então o cliente sempre pensa, mesmo seja para morar, ele pensa também numa eventual revenda, né? E hoje isso tem um pouquinho, migrou, tem outro carinho ali despontando, que é segurança. Segurança não aparecia nos top 5 de pesquisas há 5 anos atrás. E hoje segurança está pegando. Então, quer dizer, você tem que ter um condomínio com número de unidades legal, porque isso você consegue diluir o custo de condomínio, você consegue colocar uma portaria, às vezes com um Honda dentro, numa localização também, uma localização legal, mas com um sistema de câmeras, um sistema sustentável, gerador atendendo as câmeras, gerador atendendo 100% da iluminação normal do prédio. Então, esse carinho, a segurança, ele começou a despontar faz pouco tempo, mas tem assim, isso é cíclico. A gente gosta muito de mostrar para os clientes o quão tecnológico é o apartamento. Bruno, o que é apartamento tecnológico? É assim, você entrar no apartamento e não precisa fazer mais nada de obra. O apartamento já vem. Fora a parte da construção civil, piso, box, nicho, instalação para ar-condicionado completa. A tecnologia de um apartamento, às vezes, é uma área que não existe numa casa, num outro apartamento ou numa casa. A gente faz por exemplo, a gente tem a varanda a carvão. Geralmente, os apartamentos colocaram a condensadora do ar-condicionado era nesse mesmo ambiente. Sim. Você tinha que fazer uma separação lá de alvenaria ou de marcenaria que fica quente. Quer dizer, você está refrigerando um ambiente que a condensadora está deixando quente. Não faz sentido. Então, a gente tem o que a gente chama de quintal. Depois da área de serviço, né? Você imagina que nós temos a sala, que é separada da cozinha. A gente gosta muito de plantas separadas. Também tem a opção de fazer um ambiente aberto. Mas imagina que você tem a sala, a cozinha, depois da cozinha você tem uma área de serviço com parede separadinha. E depois na área de serviço, a área de serviço dá mais ou menos para um espaço, mais ou menos de uns 2 por 3 metros, 2 por 2,5, que é um lugar de área técnica, é um quintal técnico. Lá você coloca 2 carinhas. A condensadora do ar-condicionado do teu apartamento inteiro, então dá mais ou menos 2 ou 3 condensadoras, e o aquecedor do banho, que a Patrani também já entrega. Nossa, isso é muito bom, velho. Porque dá uma tristeza quando você tem que colocar condensadora na varanda. Primeiro que esquenta, segundo que fica feio, né? Uhum. Toma espaço, né? Ocupa espaço e é um diferencial muito grande. Eu, principalmente, se eu fosse comprar um apartamento, eu acho que eu escolheria um que tem essa área aí. Porque ar-condicionado hoje em dia, por exemplo, não é tanto mais um negócio de luxo. Não. Tipo assim, a pessoa que mora num apartamento de 30, 40, 50 metros, não interessa, velho. Tipo, por mais que seja ainda um negócio que é meio, talvez caro pra grande parte da população, no Brasil, velho, é calor demais. Então é um item de conforto que, mesmo se a pessoa não pode agora, depois ela parcela, coloca, todo mundo merece ter um arzinho em casa, mais né? item de conforto, é necessidade já. É necessidade. Essencial. Muito com os carros, né? Parecido com os carros no passado, que era que você comprava o kit ali. Hoje não, hoje dificilmente tem um carro sem ar. Acho que deve ter ainda algum outro. Eu acho mas bem, para fazer oferta ali. Deve ser. O carro não tinha direção hidráulica, não tinha nada. Não tinha nada. Então... Mas o ar eu concordo. É um item que não é assim, obrigatório, mas para venda ele faz muito sentido. Sim. E outra, de novo voltando à obra depois da obra, né? A obra que o cliente precisa fazer depois que recebe do apartamento. É uma instalação elétrica e um dreno seco que enquanto a gente está fazendo o apartamento, é muito fácil eu fazer. Só que depois que eu termino a obra, o cliente fazer isso é uma quebradeira gigante. Então faz sentido eu colocar essa instalação do ar-condicionado, por exemplo, no meio do apartamento, enquanto eu estou fazendo o apartamento. Sim. Então isso é muito menos entulho para o meio ambiente, o cliente consegue escolher até o ponto. Bruno, eu quero 1 metro para cá, 1 metro para lá. Ele escolhe o ponto que ele quer, o ponto do ar-condicionado, e a gente entrega para ele onde ele quer. Bruno, eu quero mais um ponto na varanda, por exemplo. Porque a maioria, o pessoal fecha muito a varanda, né? Sim. E aí, Bruno, eu quero um ar-condicionado na varanda. Pro dia que eu fechar aqui, tem um arzinho a mais. Não, fechar a varanda deveria ser padrão já. Eu acho que, quantos por cento? Você já parou para avaliar? Quantos por cento da galera... 90,
mais de 90 fecha, né? Principalmente apartamento, que, pô, cara, independente da metragem, você quer aproveitar a varanda, porque acaba virando uma área extremamente útil ali do apartamento do dia a dia mesmo. Não só pra você usar no final de semana, nem nada disso, né? Cara, e se você não tem essa proteção, você deixa ela aberto um dia, você passa a mão no móvel assim, tá preto. Principalmente em São Paulo. Sim. Então, já deveria ser obrigatório, né? A gente, às vezes, tem algumas objeções que a gente nem percebe. Vou dar um exemplo do meu irmão. Ele estava procurando um apartamento e ele não encontrava planta que a lavanderia, na região que ele queria, né? Na lavanderia que era dividida da cozinha, só integrada. Eu quero a lavanderia integrada com a cozinha, eu quero um negócio separado, eu quero minhas roupas lá, eu não gosto disso. E ele falou, eu tive que escolher entre 2 só, que eu encontrei. E olha que eu procurei no mercado. Então, existem objeções em tudo, né? Tem que entender ali um pouco disso, que cada pessoa vai comprar por algum motivo diferente. Né? Sim, esse, por exemplo, da cama e da área de da cozinha e da área de serviço separadas, nossa, um monte de gente vai e assim, compra o apartamento ou se encanta pelo apartamento, muito por conta disso. Tem muita gente que não entende como é que você fica cozinhando na sua cozinha e do lado tem o seu pijama secando, por exemplo. Então você está fazendo um peixe e você lavou uma roupa que está secando e já fica com cheiro de comida. Então não faz muito sentido. E por isso que a gente gosta de compartimentabilizar as plantas. Quer dizer, área de serviço, área social, área privativa, que são os quartos. Então a gente separa nossas plantas em 3. Quartos bons, a sala com 2 varandas. Você imagina, se o cliente gosta de uma varanda, que era a varanda gourmet com churrasqueira carvão, imagina 2. O vento entra de um lado no apartamento e sai do outro. Aquilo lá você diminui muito a temperatura também para usar o ar-condicionado, dá muita iluminação. Chama ventilação cruzada, é isso? A gente que batizou. É mesmo? Eu não conheço um outro, de verdade, eu não conheço um outro prédio ou lançamento imobiliário que tenha essas 2 varandas do jeito que a gente coloca. Você imagina que é a sua sala e uma varanda gourmet do lado, a varanda do churrasco. E do outro lado da sala, você tem a varanda do vinho. Ah, Bruno, por que uma do churrasco e uma do vinho? Porque a do churrasco a gente vira para quando o sol da tarde não está nela. Nossa, cara esperto, sabe fazer um churrasco. Porque muita varanda, assim, você está fazendo churrasco, que hora você faz churrasco? Depois do meio-dia. Então é melhor que o sol esteja na outra varanda, né? E não na varanda quando que você do churrasco. Vinho? À noite. À noite, que não tem mais sol. Então a gente pensou nisso. Então a gente sempre pega a varanda do churrasco e vira ela para a hora que o sol da tarde está do outro lado do apartamento. Legal. Isso tudo deve ajudar muito a pessoa na tomada de decisão, né? Sim. Igual você falou aqui de um aspecto do teu irmão, todos esses outros aí, com certeza, algum deles vai acabar pegando para a pessoa, né? E você está comentando também de um aspecto aqui de eficiência, talvez, né? Do mercado imobiliário. Talvez a construção, ela foi se dando de uma certa forma ao longo dos anos e a galera vai se acostumando, né? De uma certa forma. Mas tem vários aspectos que, se você for parar para ver, gera muito retrabalho. Né? Igual você falou do ar-condicionado e tal. Tem outros aspectos também que vocês perceberam já, porque, por exemplo, a gente estava falando aqui antes da pedra, né? Todo mundo arranca a pedra que vem ali na armoraria para colocar outra. Tipo, isso daí tudo é desperdício. É desperdício e é um custo a mais para o cliente que ele pode não ter. Né? A gente tem uma área de personalização lá na Patriani que é o Decora, que chama Decora. E assim, eu vendi o apartamento pro Rodrigo. O apartamento custa 1,5 milhão. Custa 1 milhão e 400, 1,5 milhão. Esse é o valor daquele apartamento que eu já vou te mostrar como você vai receber. Tá. Piso no apartamento todo, box de novo, o nicho, infra para ar-condicionado, quer dizer, daquele jeito. Mas eu prefiro te convencer daquele jeito que o apartamento já é legal para você daquele jeito. E o que eu vou te vender por fora, que é o Decora, isso não é para você, eu não estou te entregando o nota 6, 7 para te vender o nota 10. O primeiro apartamento já tem uma nota bem legal de acabamento, já é um apartamento que te serve. Eu estou te vendendo, Rodrigo, um apartamento para você imprimir as tuas cores. Tá. Para você colocar a tua planta, para você fechar com a tua família alguma alteração que você queira fazer personalizada. Mas para quê? Para não mostrar para o cliente que ele quer que a Patriani está vendendo um apartamento mais ou menos, que ele tem que complementar para ter um apartamento melhor. Então não é isso, eu estou te vendendo, a qualidade é a mesma. Você vai trocar a cor do piso, você vai trocar o modelo do box, você vai trocar o ponto da tomada ou um pontinho do ar-condicionado. A pessoa pode mudar tudo isso? Pode mudar, toda a parte civil pode mudar. Até quebrar uma paredezinha ou outra? Pode, inclusive a gente já entrega sem. Ah, Bruno, eu quero tudo aberto. Tá bom, não tem problema, eu quero a cozinha integrada com a sala.
que muita gente pede também. A gente já entrega sem a parede. E é bom que você economiza material também, né? Não, porque senão exato. você vai colocar ali, a pessoa vai quebrar depois e assim, Isso sempre deve- sistema de isso crédito e deve- débito. Isso deve criar uma distorção de preços da galera fazer a comparação de um apartamento e outro. Você acaba ajudando os próprios moradores a ter um apartamentos diferentes, né? Sim, eles pagam. Assim, o cliente ele paga para não ter, que é um trabalho gigante. Depois de receber o apartamento, tem que ficar administrando o pedreiro para alguém quebrar a parede dele, para alguém instalar a bancada. Então, quer dizer, a gente tem esse serviço assim, que o principal é: vendi para você um apartamento, daqui 40 meses a entrega. Daqui 40 meses você vai receber ele daquele jeito que você escolheu, porque a gente deixa mais ou menos aberto. Depois de um ano de obra, a gente começa o relacionamento mais intenso com os clientes. E a partir desse mais ou menos um ano e meio de obra, o cliente começa a ter acesso à obra livre. Não precisa nem me avisar, não precisa nem avisar o time de relacionamento da Patriani. Vai na obra, bate lá no tapume e fala: escuta, eu quero ver meu apartamento. Qual que é o nome do cliente? Confere lá o cliente, a unidade, e leva o cliente no apartamento. A partir daí ele começa, porque eu tenho apartamento modelo no primeiro andar, então ele sabe como eu vou entregar. Isso 1 ano e meio antes da obra. E aí depois de um ano e meio antes, se demora mais ou menos uns 3 anos, 36, 40 meses, ele começa a mexer no apartamento. Fica muito mais legal, porque daí ele para de quebrar, ele já me avisa o que o cliente não quer receber na obra. Na verdade, eu acho que isso devia ser um padrão. Até fora do país, isso acaba já sendo, né? Os apartamentos já são entregas mais personalizadas, né? Não é entregue tão crua algumas Sim. coisas. Porque pensa comigo, cara. Pensa eu tenho um filho de 6 meses. Tô mudando para um apartamento novo. Primeiro ano, velho, é bateção o dia inteiro. O filho não dorme. Aí ele não dorme durante o dia, quem não dorme à noite? A gente, né? Então, é um caos obra. Os primeiros 24 meses até de que entrega a chave de um apartamento é reforma o tempo todo, é bateção o dia inteiro. E é chato, porque eu vivi isso, né? Mas isso faz uns 8 anos, mais ou menos. Cara, eu falava pra minha esposa, eu falava, não tem paz aqui, todo dia tem obra, todo dia é uma bateção. Isso aqui tinha que ter sido entregue e tudo pronto já, né? Uhum. Não devia nem ter essa possibilidade, né? Devia ter um negócio, você compra um apartamento, como que você quer esse apartamento? Eu quero assim, assim, assado, de acordo com os modos. Então, beleza, você vai receber igual comprar um carro, né? Você recebe já tudo pronto. Tudo pronto, exatamente. A gente compara muito com carro. É a mesma coisa que você ir lá comprar um carro, esperou 3, 4 meses ele chegar, aí no dia que ele chega, ao invés de você ir lá comemorar, comer uma pizza para estrear o carro, você vai lá e leva ele no chicão funileiro e tem que trocar o para-choque. É ruim, né? Tipo, quer dizer, é uma coisa que você comprou, mas você esperou comprar uma coisa completa. Sim. A gente sabe, claro, que aqui na construção civil no país, no Brasil, a gente está vivendo um momento de mão de obra muito escassa. Então, a gente tem que a gente sabe, é o mundo como é. A vida como ela é, mas à medida do possível a gente vem entregando apartamentos cada vez mais completos. E outra também, é mais fácil a gente vender mais para o mesmo cliente do que fazer a captação de um cliente novo. É muito difícil você trazer um cliente novo e levar o cliente novo no stand físico. Essa captação, por mais que a Patriani faça offline ou online, ela é muito difícil. É caro você trazer um cliente que achar aquele cliente que está predisposto a comprar um apartamento e fazer ele ir no seu stand. É melhor eu vender mais pro Cássio, para a empresa, né? Dizendo como E eu acho que é uma forma de fidelidade também, porque se o cara vê que ele consegue resolver tudo com você, dificilmente ele vai buscar outro lugar. Ele fala, não, aqui eu tenho todas essas facilidades, no outro eu teria que resolver tudo. Ele já começa a pensar. É tipo você comprar no iFood e ter que comprar lá buscar a esfirra na esfirraria. Exato. A primeira vez que você pede no iFood, você nunca mais vai lá buscar. Se aquela esfirraria não entrega no iFood, você não compra mais lá. Uhum. Conveniência, né? Pro cliente. Eu não pego na antiga nem naquela que eu tenho que ligar, porque já ligar já é uma objeção. É melhor eu olhar, porque no iFood eu tenho o cardápio. Aqui ligar eu tenho que ficar perguntando qual sabor tem. Então, o mundo está cada vez caminhando para essa facilidade, né? Uhum. Tudo ao toque de um botão, as pessoas resolvem tudo para mim e tudo tem um preço, mas as pessoas estão cada vez mais dispostas a pagar esse preço para não ter essa dor de cabeça. Né? Sim. E principalmente, isso é um movimento da pandemia, a gente discutiu isso com muitos empresários aqui, que o que mudou da pandemia para cá foi talvez a percepção de que você pode morrer amanhã. Então você está dando muito valor ao seu tempo. Então, esse valor ao tempo está fazendo as pessoas mudar o comportamento delas em relação, principalmente a esse tipo de coisa. Principalmente os mais jovens. Os mais jovens estão dando mais valor ainda, né? Então, ele não quer passar por obra. Então, a gente tá brincando, né? A gente tem 34 anos. A gente ainda é de uma geração que nasceu no offline e passou a ter online. Uhum. Então, a gente é aquela pessoa que ainda vai numa loja, que ainda vai de forma física nas coisas, né? Mas a minha filha, por exemplo, não vai querer isso.
Minha irmã, já de 15 anos, não vai numa loja. Ela pega tudo pelo celular. Eu tenho 29, já não quero. O Rodrigo já não quer. Então, cara, o comportamento do consumidor vai mudando em as empresas. E nosso mercado, principalmente, né, de móveis e imóveis, ele é muito tradicional. E a gente sempre brinca assim, pô, o nosso mercado não inova. Por quê? Porque dá para ganhar dinheiro muito fácil sem inovar. E é por isso que não inova. Mas as pessoas que a gente percebe que estão fazendo inovações estão crescendo muito rápido. Tá, tipo, uma expansão muito grande. Vocês têm 13 anos de empresa. Que incorporadora com 13 anos cresce tão rápido? Vai a números tão grandes, né? Porque tá pensando em diferenciais que o outro mercado tá assim, faz apartamentinho do mesmo jeito, entrega aí, o cara se vira. E acho que o que deu muito leque para a Patriani crescer foi o produto, né? Sem dúvida. Não existe marketing que sobreviva por melhor que você faça sem um produto bom. Você tem que, no final das contas, eu estou vendendo para o cliente um apartamento. Então, ele tem que ser um apartamento direito. Perfeito, não vou falar nunca, porque sempre dá um probleminha, mas a Patriani, se assim, estou lá, às vezes, no mesmo dia para ver. Mas também o atendimento, Cassio. Acho que o atendimento, tem alguns setores aqui no Brasil que, assim, o cliente é como se fosse um problema. E a construção era um deles. Hoje está muito melhor, mas você queria adiantar um boleto, você queria mudar a sua parede, por exemplo, ou você queria saber onde é melhor a tua vaga, você era quase que expulso da construtora, você não conseguia falar, você não conseguia tirar dúvidas. Verdade. Né? E a gente entrou, a nossa experiência antes da Patriani, né, nesses grupos de investimento, foi um pouquinho disso. O apartamento era aquilo, o atendimento era aquilo, pagou, a gente já negociou assim. Tem que pagar de outro jeito porque o cliente teve uma dorzinha de barriga e precisa de 1 mês de respiro, 2 meses de respiro. Não dá, então tem que destratar. Então, quer dizer, o atendimento também era muito, muito precário. Né? Era um atendimento assim, normal. Isso eu tô dizendo para vender um apartamento, hein? Tô dizendo não é para vender o produto mais caro que você vai comprar na vida. O cliente é inimigo, né? O cliente é o inimigo. E o cliente é a razão da construtora, né? Se você não gosta de... A gente fala lá dentro que a gente tem que entender primeiro de pessoas, depois de apartamento. A Patriani é uma empresa é uma construtora, mas é também uma empresa de vendas. Então a experiência no stand também é bem legal. E não é legal para ser... Não é pelo entretenimento. É para mostrar mais para o cliente o que ele vai receber daqui 3 anos. Porque eu estou vendendo um negócio daqui 3 anos. Eu preciso passar credibilidade, eu preciso te mostrar a vista. Como é que você vai ver a vista das suas 2 varandas no Google Maps? Então a gente pega um Google, colocou na parede, por exemplo, faça um vídeo de final. Eu já sei o final que o cliente escolhe. Eu já ponho numa parede final 1, final 2, final 3 do outro lado, final 4 do outro lado. Então eu já mostro para o cliente exatamente a vista que ele vai ter daqui 3 anos. E o prédio nem saiu do chão ainda. Mostra para o cliente o tamanho da vaga. Aí a gente coloca no stand o tamanho da vaga dele. Então ele fala, vem, pega seu carro lá no estacionamento. Ele vai, pega o carro no estacionamento, faz um test drive. Ele consegue ver que ele consegue abrir o quê? A porta. Que ele não vai bater a porta no vizinho, nem o vizinho vai bater a porta no carro dele. Meu carro tá todo riscado ainda de quando eu morava em apartamento. Dá uma raiva isso, velho. Principalmente quando a família tem criança, velho. Puta. E pior que às vezes eu já tava no carro, às vezes, e eu via a criança batendo. Eu falava, nossa, velho. E a mãe olhava assim, meio de lado, sabendo assim, tipo... meio que desculpa, né? Desculpa, mas eu não vou falar nada. Mas não tem jeito. Vaga e apartamento. E a galera testa a vaga no stand? Testa, a gente desenha lá a vaga com meia dúzia de tipos de carro. Então a gente coloca o carro pequeno para ver o quanto sobra, carro médio, carro grande. A gente tem vaga para cabine dupla. A gente dá muito valor para vaga. A gente tem uma das vagas nossas, são para cabine dupla. Você pega uma Hilux e cabe na vaga. E o cara tem que pagar mais caro para ter essa vaga? Não, já tá no preço. Ô, louco, velho. Você viu? Lembra daquela RAM que tem no nosso prédio? Não, é absurdo, velho. O cara ocupa 3 vagas. Você tem um carro, tem um caminhão, amigo. Eu tinha que pagar 3 IPTU aquele velho, velho. O cara tem, mano, 4 carros vale aquele carro dele, velho. Impressionante. Mas geralmente quem tem carro grande é inimigo de condomínio, né? Porque as vagas são muito apertadas. De novo, é o normal. Faz assim, é o normal. Só que os carros hoje são maiores também. O carro mais vendido hoje é o SUV. Que ele é não necessariamente mais comprido, mas ele é mais largo. Então, como é que eu não vou fazer vagas mais largas? Tem que fazer vaga mais larga. Mas não é lei. Então faz o normal. A Patriani não. A gente coloca uma vaga, deixa ela 40 centímetros, 50 centímetros, às vezes 60 centímetros mais larga do que a prefeitura pede, do que a lei pede. Isso já dá um conforto gigante. Então, quer dizer, isso é atendimento. É mostrar para o cliente o quê? O que ele está comprando? Fora isso, o treinamento para o time de vendas. Aqui é a cozinha, aqui é o quarto, aqui é a sala, aqui é a varanda. Isso não é atendimento para vender apartamento. O nosso especialista sabe falar a altura do pé direito,
sabe falar o tamanho da geladeira que você vai conseguir colocar, sabe falar o modelo do piso, sabe falar quais são as opções que ele tem para trocar o piso, consegue explicar o que é uma ventilação cruzada, qual que é o benefício disso, consegue explicar o tamanho da vaga. Quer dizer, é um atendimento ali. Se vocês forem no stand, inclusive, estou te fazendo um convite aqui, já é uma intimação. No próximo stand de vendas, faço questão de vocês irem. Fazer um tour lá no stand deles. Quais são os empreendimentos aqui em São Paulo, mais perto da gente? Em São Paulo, nós temos um da Tatuapé, foi um dos primeiros nossos, Platina, apartamentos menores, 38 menorzinho nosso, com 75 metros. Temos o Moriá, no Ipiranga, pronto também, o prédio ficou lindo. Esse a gente tem cliente, hein? Pelo nome já lembro. Já tá pronto. E agora nós lançamos o Vitra Paraíso, que é bem na Rua do Paraíso, pertinho da Paulista ali, passei até lá hoje, e ao lado do Santos Imigrantes. O Vitra Nova Clabin e o Vitra Paraíso. São dois irmãos, Esses são prédios dois irmãos. Mais perto da gente, a gente tá na Saúde. E a gente vendeu muito, pra você ter ideia, eu tô a 4 minutos andando da Santos Imigrantes, do metrô. Então é bem legal. Tem algum stand desses daí que dá pra gente visitar já? Não. Aqui esses estão prontos. Né? Não, os dois Vitras, eles estão na fundação. Nós vendemos em 60, 80 dias ali os dois. Que foi um resultado vendeu super tudo? bacana. Vendeu tudo. A gente tem pouco tempo para ir no stand. Caramba, quantas unidades eram esses? Deu 308 em uma e 200 e pouquinho no outro. Foi quando que lançou? Foi no meio do ano passado. Meio para final do ano passado. Caramba, vendeu tudo assim rápido? Vendeu o stand ficou aberto, em 4 meses. Uns 3 meses para venda. Depois a gente deixa o stand um pouquinho aberto também, porque quando vende rápido, a gente deixa ainda aberto um tempo para quem comprou trazer o familiar, trazer a família para conhecer, levar amigo para mostrar o decorado. É aqui que eu vou morar, tal, vem conhecer. Então a gente deixa aberto mais um mês ali para fazer alguns eventos. Você lembra quanto que tava o metro quadrado aí nesses? Tava 15, 16 mil. No lançamento? No lançamento, Tá valorizando bem essa região já, né? São duas regiões muito boas, né? Ali já valorizadas. Uma Nova Clabin e a outra no Paraíso. Quer dizer, e a do Paraíso, a gente tinha 13. Tinha 13, não. Tinha mais de 10 concorrentes próximos. E a gente falou, nossa, vai ser uma pedrada vender aqui, né? Porque tinha stand aberto de outras construtoras em todos os quarteirões perto. E a gente imaginou que ia ser uma pedrada, assim, mas aí com um decorado bem feito, com atendimento legal, com uma campanha legal que, não sei se vocês chegaram a ouvir, é aquela famosa, que inclusive ganhou até Master Imobiliário. Aquela não é estúdio, é um apartamento com uma suíte, lavabo e churrasqueira. Por quê? Porque quando a gente vendeu 45 metros, muita gente passava lá e comparava o nosso apartamento com os estúdios que tinham perto. Porra, estúdio de 45 não, metros, né? Estúdio premium, se for falar, pelo amor de Deus. Então né? o nosso comercial era justamente esse. Não é estúdio. Estúdio hoje tem de 20 metros quadrados, 23, 22 metros quadrados. Agora, com 45 metros, para um casal, um solteiro, pegar um apartamento, começar a vida, por exemplo. Tem uma cozinha separada da suíte, a suíte tem um banheirinho dela, e você tem um lavabo. Você quer chamar um amigo para comer uma pizza numa sexta-feira à noite, por exemplo. Ele não tem que entrar no seu banheiro. Isso daí ele vai inconveniente. E tem o lavabo dele, Inconveniente. E tinha uma churrasqueira também a carvão, claro, 45 metros, então era uma churrasqueira reduzida. Mas para um casal, um solteiro, serviu bem pra caramba. É muito investidor também. Alguns investidores compraram lá para quê? Para alugar depois. Porque é uma planta diferente, né? Em 45 metros, com uma suíte, é diferente de 45 metros de estúdio. Com suíte, lavabo, churrasqueira carvão. Churrasqueira carvão. Os caras são bons, hein, velho? Então você acredita que o diferencial nesse caso foi o produto mesmo, né? A campanha também deve ter sido boa, mas é porque o produto ele já era bom o suficiente, né? Tava encaixadinho. Legal. Tava encaixadinho, mas o marketing foi bem criativo também. Você não pensa que dava pra ter vendido mais caro? Você vendeu tão rápido? Não, a gente faz a viabilidade, às vezes o pessoal pergunta, né? E a Patrani tem um pouco dessa fama de vender rápido. Mas não é que a gente se vendesse caro também ia demorar mais para vender. Mas a gente faz a viabilidade do dinheiro do produto. Do tempo também, né? Você tem que avaliar isso. A gente faz a viabilidade do produto. Se o produto bateu a viabilidade que a gente preveu ali, encerra o stand e vamos começar a construir. Entendi, boa. E como que vocês vão definindo quais são os próximos empreendimentos que vocês vão construir? Tipo, vocês já têm um banco de terrenos, sei lá, eu acho que a gente já conversou com algumas grandes incorporadoras que geralmente eles fazem assim, né? Eles já vão mapeando ali as regiões, já vão comprando terrenos
e aí depois vão viabilizando ali a ordem de construção e tudo. Como que funciona no caso de vocês? A gente tem um land bank também para 25 inteiro. Pô, land bank o cara já, porra, outro papo, né? Fala. A gente tem alguns terrenos que a gente deixa na prateleira, né? Então nós temos os próximos lançamentos ali já no cronograma do ano. Todo meio de ano, fim de ano, a gente faz o cronograma do próximo ano. Então a gente já tem os lançamentos desse ano e a gente já está montando um land bank para 26. Mas tem construtoras que têm land bank até 2030. Aqui a Patriani, o jeito da Patriani se construir, a gente compra o terreno e já faz a aprovação dos projetos nas prefeituras e nos órgãos. Guardando, né? A gente não guarda, a gente meio que compra já mais ou menos na hora que vai lançar. Então a gente é uma empresa, uma construtora um pouquinho mais magrinha no sentido de um land bank reduzido. É assim, mais toque de caixa. Comprei o empreendimento, a gente vai comprando. Eu tenho um time de novos negócios que fica recebendo o terreno e procurando o terreno o dia todo dia. Né? E aí a gente vai para projetos, vai aprovando. Aprovou, a gente tem opção. Geralmente tem opção de lançar. Mas claro que a gente também prioriza. Não, quero lançar agora em Campinas. Então a gente vai atrás, compra um terreno em Campinas, aprova o projeto, às vezes coloca mais energia para os projetos saírem antes, para o stand sair antes e lança. Mas às vezes não, às vezes a gente deixa quietinho 3, 4, 5, 6 meses, mas não mais do que isso. De acordo com os projetos. Tal cidade teve muito lançamento imobiliário. Está acontecendo agora numa das cidades, por exemplo. Tem muito lançamento imobiliário da Patriani e de outras. Então aqui a gente deixa descansar um aninho, mais ou menos, uns 10 meses. Daqui um ano a gente volta para cá. Enquanto isso eu estou fazendo lançamentos em outra cidade que não teve lançamento esse ano. Geralmente fica mais interessante. Mas todas as cidades assim, são mais ou menos parecidas entre si, onde a gente consegue lançar a 12 mil, 13 mil, 14 mil reais o metro. Em todas elas, vagas grandes. Né? Isso é unânime, né? Isso é unânime. O cara é bom vendedor, velho. Eu tô vendo aqui que ele sabe vender. E quantos vocês estão construindo agora, nesse momento? 26. Nós temos 26 empreendimentos? 26 empreendimentos nas 13 cidades. Caramba, e como você tá com esse sorriso na cara? Tá dando tudo certo assim, tem um time bom lá. Não, tem bastante problema. Tem bastante problema. Mas assim, a gente tem um time grande, tem quase 700 pessoas lá pensando nisso, né? Nas áreas, claro. Nas áreas da Patriani. Mas dá problema, mas assim, deu problema com o cliente, atende rápido. Isso a gente vai... Não fica protelando, empurrando o problema. Pega o cliente e... na obra, a gente não entregou a unidade ainda, então a gente reflete mais rápido. Então, a caixilharia, por exemplo, a gente fundou a caixilharia por conta disso. Dava muito problema na parte das janelas, na parte de vedação das janelas. A gente pegou, quer saber? Vamos inventar. A gente não sabia nada de caixilha. A gente falou, vamos abrir uma nossa. E a gente abriu, contratamos o pessoal que sabia um pouquinho mais que a gente foi montando. Hoje nunca mais ouvi falar de reclamação na Patriani de caixilha, desse item. Então, quer dizer, para nós, e é o que a gente chama de valor percebido. Tem itens que o cliente vê todo dia. A porta, ele pega na maçaneta que eu vou entregar para ele todo dia. Ele pega no aço que está dentro da coluna. Para ele tanto faz, ele não sabe, ele quer que o prédio fique de pé. Então a marca do bloco, a marca do aço, claro, isso tem que ter uma qualidade, tem qualidade. Mas tem itens de acabamento que o cliente ele vê e sente e pega todo dia. A percepção é muito maior. A percepção né? é muito maior, exatamente. Um piso tem que ser diferente, a janela ele tem que fechar, essa caixilharia é legal, o vidro é legal. Então, são pequenos detalhes que causam a percepção de valor. Né? Vamos dar um exemplo simples lá no nosso apartamento. Você vai no corredor, tinha 3 apartamentos que não tinha fechadura digital e um que tinha. Você já olhava e falava, aquele ali é mais caro. Enjoado. É percepção. E aí a gente gastou o quê? R$300 para pôr a fechadura. Então, é verdade. Então eu tô vendendo um apartamento lá e ele... É exatamente isso. O cara foi visitar e falou, nossa, tem legal a fechadura digital. Ninguém no prédio tem, praticamente. Pelo menos no meu andar ninguém tem. Eu falei, eu vou te falar, R$400, se você não tem fechadura eletrônica ainda digital, coloca, o cara pelo amor de Deus, na visita e falou, nossa, tem fechadura. Eu falei, mano, o apartamento tá lindo, você só tá falando da fechadura. Você tá vendo? Que às vezes provavelmente nem é o item mais caro do apartamento. E hoje a gente até mudou, né? Que a gente chamava o evento de entrega das chaves. Só que a gente não entregava chave nenhuma, porque era tudo fechadura digital. Já assim, digital, tudo digital? A gente coloca em todos também. Caramba, a gente coloca em todos. Porque é muito legal. Você está nos Estados Unidos, está na sua viagem. Você consegue monitorar, se você der a senha para quem entrou, que horas entrou no seu apartamento. Tem um aplicativo que te mostra que horas que aquela senha foi ativada, que horas que foi desativada. Então você consegue ver o horário da visita,
um colaborador foi fazer algum serviço no seu apartamento, você consegue ver que horas. Você não precisa não precisa entregar a chave para alguém. Nossa, e você acompanha isso por um aplicativo. Eu comprei por um motivo, que eu fiquei trancado para fora 2 vezes. Minha esposa dormiu e eu não abri a porta. Putz. Eu esqueci de sair com a chave. Eu falei, é hoje que eu compro essa fechadura. Eu fui na hora comprar e mandei instalar. Eu comprei porque eu tenho toque. Toda vez que eu saía de casa, eu ficava conferindo se eu tranquei a porta várias vezes, velho. A minha esposa ela até falava, mano, a porta tá trancada. Eu falava, não, vamos conferir mais uma vez. É tão simples isso. Eu falei, tão simples eu ficar esperando você me abrir aqui, não ouvindo eu tocar a campainha. Quer ver outro item de tecnologia que o pessoal adora? A gente, geralmente você recebe recebeu o seu apartamento. Até novo. Suponhamos que seja zerado. Até o síndico montar o condomínio, porque cada condomínio é uma empresa, cada condomínio tem um CNPJ. Até ele fazer o regulamento das áreas internas, até ele abrir a conta dos bancos, entender como é que acontece. Lá na segunda, terceira reunião que os moradores vão decidir que operadora de internet vai ter lá. Aí a gente já entrega com o cabeamento zerado desde o primeiro dia. Então o cliente olha, quer dizer que eu vou ter internet, mudei hoje. Eu não trouxe nem minha cama ainda, já tem internet? Já tem internet. Aí a gente já passa, a gente escolheu uma delas, passo ela em todos os andares. Desde o primeiro dia, se você quiser colocar o teu modem lá e ter o Wi-Fi no seu apartamento, você tem. Porque eu já coloquei no hall social dos apartamentos, dos andares, já passa a fiação. Isso é super legal. Eu já deixo até o gerador, por exemplo, a gente dá tanta atenção para isso que o gerador que fica lá no subsolo, que em caso de falta de energia, ele abastece um ponto de iluminação na cozinha, um ponto de iluminação na sala, até aí, ok. Quem tem gerador geralmente faz isso. As persianas dos quartos, isso é super legal também, porque se você está dormindo, você consegue abrir e fechar a janela mesmo sem energia, automatizada. A persiana é automatizada no gerador, inclusive. A geladeira, que é super legal, e não é pela cervejinha. A geladeira, ela sem ser refrigerada, às vezes você toma um remédio. Remédio para diabetes, por exemplo, tem que ser refrigerado. E se acabou a energia? Você fora fica que estraga dúvida, tudo também, né? Estraga tudo. A comida novinha que você foi do mercado ontem, hoje acabou a energia, porque a geladeira ficou não é ligada no gerador do prédio. A nossa é ligada no gerador do prédio. Isso é sustentabilidade também. E até o modem que você usa para o teu Wi-Fi, ele é ligado no gerador do prédio. Então, se acabar a energia, tua vida é normal no apartamento da Fora Patriani. que se não tem isso no empreendimento, para aprovar depois é uma tortura na cabeça. Lá no prédio lá que eu morava, tava tentando aprovar ar-condicionado fazia uns 3 anos, eu acho. Aí não sei quem quer, não sei quem não quer, porque vai aumentar X reais no condomínio. O prédio não tem estrutura elétrica para receber ar-condicionado. E um prédio foi construído, 9 anos atrás. Putz, novo. Novo, né? Novo. Não tem ar. E aí tem gente que é contra, velho. Como que pode? Ar-condicionado não pode colocar, você não pode ter. Não tem como, né, velho? Não tem. Foi aprovado agora. Foi? Foi. Eu moro lá ainda. Eu tô saindo, né? Mas eu moro lá ainda. A gente morava no mesmo prédio. Nossa, é fogo, viu? E deixa eu te perguntar, Bruno. Essas personalizações, a pessoa ela paga junto com o apartamento? Isso entra no financiamento? Ou ela compra a parte e tem que parcelar normal? Excelente pergunta. Se o cliente recebe um apartamento da Patriani ou qualquer outro apartamento zerado, ele tem que pagar por fora para o profissional, para terminar e fazer esses serviços que ele contratou, trocar a bancada, por exemplo. Na personalização da construtora, da Patriani, não. Ele pega esse valor, contratou 20 mil reais a mais, 30 mil, 40 mil reais a mais de troca de piso, de bancadas, de cubas, metais. Ele coloca isso junto com o parcelado até o final da obra. Então isso facilita também. E outra, também entra no financiamento. A gente incorpora esse valor que ele comprou, desses itens que eu vendi por fora, no valor do apartamento. Estando no valor do apartamento, ele paga 50% mais ou menos para mim e 50% para o banco, se ele for financiar. E ele financia esse valor. E esses 50% ele pode pagar lá nos 30 meses da obra, 40 meses da obra. Paga. É que é um ano depois, né? Não tem 30, mas ele fica com 15. Então ele paga mais ou menos a metade disso, né, para a parcela para a Patriani, e depois ele financia. Porque ele financiou o valor do apartamento. Isso é um puta diferencial, velho. Porque por você, quando você pega o negócio ali vazio, você tem que fazer tudo, muitas vezes a pessoa já gastou o que ela tinha ali, e aí ela vai ter que parcelar em 10 vezes. Nem 10 vezes, né, na verdade, né? Você vai fazer reforma, quanto que os caras parcelam? Hoje ainda, se você contrata uma empreita, até parcela, mas se você vai pegar o cara, é toda sexta-feira que você tem que pagar ele. E aí torcer você tem pra vir na segunda. E torcer pra vir na segunda. Tem que parcelar a reforma, a marmoraria, a marcenaria. A marcenaria ainda consegue parcelar, tal, beleza. Dá pra fazer planos ali de 24 meses, de 12 meses e tal.
Mas a mão de obra que não dá muitas vezes. No piso até você até consegue parcelar umas 10 vezes, né? Depende da loja. Mas, cara, você não consegue pegar toda aquela instalação, você pegar tudo e colocar em muitas parcelas. Não é tudo que você consegue. Você tem que ter um caixa ali para você tocar. Sim, mas é engraçado, velho, como um bom produto ajuda realmente a vender, né? Porque você vai falando assim, já vai dando vontade de comprar, velho. Já tá falando, não, onde será que eles vão lançar? Porque é tão conveniente, tão fácil, né? Que aí começa... O contrato digital aqui no celular, se você quiser assina agora, facinho. Não, mas é sério isso, né? Porque muitas vezes você fica ali sofrendo para vender, muitos corretores ali questionam várias situações de venda, mas se você também sabe trabalhar um bom produto, isso facilita todo o processo, né? Porque aí o cliente ele fica sem objeção, já enxerga o valor aqui e ali, então torna o processo também de venda muito mais ágil, né? Você tem dúvida. Essa média ali de quanto que você demora para vender seus empreendimentos? Que esse caso que você trouxe aqui, por exemplo, que foi na região aqui perto, foi muito rápido, né? Você costuma enxergar esse padrão ali de velocidade de venda? Sim, tem a ver com a economia também que está acontecendo. Por exemplo, hoje a gente tem uma taxa de juros, uma Selic, que influencia diretamente no mercado imobiliário. Que subiu de novo. Né? Subiu de novo e provavelmente suba até mais 0,5%. Então, o nosso cliente... o dinheiro dele está em algum banco, né? Então eu tenho que convencer o cliente a tirar 200 mil, 300 mil, 400 mil reais do banco dele, de primeira linha, né? Um banco gigante, para dar para a Patriani. Enquanto isso, lá está rendendo 1% ao mês sem muito sacrifício para o cliente. Então é esse o nosso convencimento na taxa mais alta. Por exemplo, na pandemia, com juros a 2,75, tipo, não existe mais aquilo, a gente zerou o estoque. A Patriani tinha zero estoque. Bruno, eu quero comprar um apartamento. Não tinha, já estava tudo vendido. Então os juros influenciam. Apesar de que, quando você vende na planta, não é a Selic que corrige. Você corrige pelo INCC. Você passa a ter um juros mais alto ali depois que você repassa o apartamento via alguma instituição financeira. Mas até lá a gente espera que daqui um ano já esteja muito mais comportado essa Selic, né? Você acha que vai atrapalhar as vendas? Então, por que eu falei um pouquinho desse panorama? Assim, nós já vendemos apartamentos em 12 horas. Teve um prédio que a gente vendeu 90 apartamentos em 12 horas. Absurdo também, saiu da linha. Mas a média, uns 3 meses de uma venda saudável, assim, de um prédio, estou te dizendo, de 120 apartamentos, 150 apartamentos. Hoje a gente já corrigiu isso para 5. Não sendo muito pessimista, mas sendo realista. As vendas esse ano, elas vão ser um pouquinho mais lentas. Mas quem comprar apartamento esse ano, gente, isso aí a gente fala, a mesma certeza que a gente está falando que as vendas vão ser mais lentas, quem comprar apartamento esse ano vai ganhar dinheiro nos próximos 2, 3 anos no apartamento. Isso se ele for colocar para locação, se ele for vender, porque o apartamento só fica mais caro. A matéria-prima fica mais cara, que é o terreno. A mão de obra, então, só fica mais cara, nem se fala. Então, a compra de apartamentos, esse ano especificamente, acredito eu que vai ter um boom, mesmo com juros mais altos. Olha a coisa louca que eu estou falando, hein? Estou falando que mesmo com juros altos, vai ser um excelente ano para o mercado imobiliário. A gente entrevistou na semana passada um pessoal que trabalha com apartamentos aqui, não construtora, mas uma imobiliária de altíssimo padrão, mais boutique, que só vende imóveis de 10, 15, 20 milhões em São Paulo. E eles falaram que é impressionante o ritmo que está esse mercado aqui agora. Tipo, ele falou, tá sendo um dos melhores começos de anos da nossa história. Eu falei, como assim? Com o mercado desse jeito, vocês estão me falando isso? Ele falou, a gente também não está entendendo, mas tá um volume gigante de negociações de apartamentos de altíssimo padrão. Então, acaba tendo um ciclo, né? O cara aproveita, às vezes, talvez uma oportunidade agora, o pessoal fica um pouco assustado, começa a diminuir um pouco o preço, quem já tem um apartamento, né? Às vezes as pessoas se apertam por esse custo do dinheiro também, precisam vender algo rápido, né? Então, é um momento que a gente sempre fala aqui, momentos de crise, né, não existem no mercado imobiliário. Existe um momento de que você está bom para vender e um momento de compra. Exatamente. Talvez vai ser um bom momento de compra agora, para você aproveitar boas oportunidades, porque daqui a pouco muda o cenário e começa a subir valores e vender rápido, né? Então, a gente está nesse momento. Algumas visões que a gente trouxe aqui falam isso, né, Rodrigo? E ele falou, o altíssimo de padrão está até ao contrário, tá? Tipo, vendendo agora. Tá vendendo agora, é verdade. Eu acho que a taxa, um juros um pouquinho mais alto, ele faz isso. Ele coloca o mercado imobiliário mais quente para ou Minha Casa Minha Vida, apartamentos mais baratos e os mais caros. O meio, ali devido à taxa de juros, ele sofre um pouquinho. É um cliente ali que, como depende um pouquinho mais de financiamento, ele tende a se segurar mais, repensa 2, 3, 4 vezes antes de comprar um apartamento. Mas apartamentos ali, até
subsidiados pelo governo, mais baratos, e os mais caros, as pontas, né, eles vão bem. Eu acho que a taxa de juros influencia isso. Ele potencializa as pontas. Mas, claro, tem que ser... O cliente, ele, mesmo com esse mercado mais aquecido, nas pontas, ele vai pesquisar, vai procurar o imóvel que melhor serve para ele, vai pesquisar preço, vai ver o que entrega, como que é a área comum, quanto custa o condomínio, sim. A mesma coisa. E muitas vezes esse cliente ele já chega sabendo do teu produto muitas vezes mais do que o pessoal de venda, se o pessoal de venda não tiver treinado. Porque ele já passou por 10 concorrentes da construtora, todos em volta ali. Esse daqui é difícil de atender. Eu sou esse tipo de cliente, velho. Ele já chega, ele sabe tudo. Ele ensina o cara da loja. Que bom. Que é o cara, ele foi comprar raquete de tênis, aí eu sei que ele faz isso, né? Eu falo, tô querendo comprar raquete, me ajuda aí com a raquete. Ele já falou, compra essa por isso, essa corda por isso, esse overgrip por isso. Falei, beleza, porque eu já sei que ele pesquisou, não preciso ficar fazendo essa pesquisa de novo. Eu sou chato, velho. Fui comprar cadeira de escritório, fala aí. Ele contratou uma consultoria pra cadeira de escritório, pra comprar a cadeira certa. Pagou R$50 pra um cara que é especialista. Porque é chato, quer entender. Porque... Mas eu acho que a galera mais nova, esse tipo de talvez, cliente paga mais caro, porque ele enxerga valor nas coisas, porque ele começa a entender o produto, né? Entender o valor daquilo. Ele falou, eu tava disposto a comprar uma cadeira de até uns R$800, não era isso? Era, tipo 700, 800. Ele comprou uma cadeira de 1.000 e pouco, né? Quanto? Não, foi quase 3.000. Triplicou o valor da cadeira. Depois que ele começou a entender da cadeira, ele falou, não, esse tipo de cadeira eu já não quero mais, essa aqui eu já não quero mais, e começou a subir o valor da cadeira. O assunto. Só quando eu vi ali que o tipo de ferragem que eu queria, que fazia assim, tipo, era no mínimo 1.500, já dobrei o valor. Aí quando você vai ver o tipo de tecido, que, todo mundo acha que o couro é melhor, mas não, o couro depois, dependendo, ele vai descascando e tal, o melhor é com aquele tecido. Aí você vê que aquele tecido é mais caro. Aí já no mínimo 2.000. Aí quando você vê, já vou gastar 2.000, eu falo, vou comprar essa aqui que é mais bonita mesmo. Você vai subindo. Mas é isso que quando a gente fala de percepção de valor, que a galera de vendas não entende. A percepção de valor é criar consciência. Ele criou consciência de que a ferragem é no mínimo 1.500, ele falou, então eu não quero uma cadeira menos de 1.500. Se você criar essa consciência no apartamento da pessoa, ela também vai começar a entender que aquele padrão que ela está buscando não encontra por menos de 800 mil. Porque você vai colocando na conta do metro quadrado, né? Tudo que você falou aqui, mas entra no financiamento, mas eu não vou ter que fazer isso aqui na reforma. Mas a máquina de ar-condicionado é só eu fazer isso aqui. Tipo, você vai embutindo isso ali no preço do metro, que muitas vezes a pessoa só olha isso, né? Claro que tem outros fatores também, mas aí vai virando uma decisão mais fácil de você tomar, né? Porque você vai entendendo ali o porquê daquilo. Eu sempre falo, se o cliente entende o porquê que aquilo custa, ele mesmo vai achar que não tá caro. Que tá justo. Você tem que convencer o cliente de que tá justo. Que aí ele tira essa clareza. Hoje ele não vai comprar a cadeira, só se ele quiser, na cabeça dele, ele falou, não, vou comprar a cadeira vagabunda. Agora, se ele quiser uma cadeira para ele já sabe que vai gastar mais de 2.000 já. Ele já tem essa percepção de valor porque ele já tem uma consciência clara disso. E muitas vezes o pessoal de vendas não entende isso. Acho que é só apresentar e não fazer o cliente vivenciar isso para ele julgar. É porque quando você também é desse mercado, às vezes você fica acostumado com algumas coisas, né? E você costuma achar que todo mundo sabe do mesmo. Mas na verdade não, né? A pessoa que está comprando móveis lá na GD, ela não é especialista em móveis planejados. A pessoa que está comprando apartamento, ela não é especialista em mercado imobiliário na maioria das vezes, né? Então tem coisas que você precisa explicar para a pessoa para ela entender o porquê do produto ser daquela forma, né? Sim. E a fazer um atendimento consultivo, de fato, né, Rodrigo? Porque você é um cara, por exemplo, que você não compra nada que você não consiga vender depois. Isso eu já percebi em você e você é assim. Sim. Né? Então ele fala assim, eu comprei por isso e porque eu vendo rápido depois. É sempre assim, para tudo. Então, se o cara entende que para vender para você é desse jeito, você vai usar esse argumento. Eu vou sempre usar esse argumento para você se eu quiser te vender algo. Porque você vai conseguir vender depois, entendeu? Então, você tem que entender esses gatilhos, esses motivadores da pessoa, né? Para poder ter o atendimento assertivo. Né? É por isso que um atendimento num stand da Patrani demora 4 horas. 4 horas? Demora 3, 4 horas, assim, para te mostrar exatamente por que o terreno é daquele jeito, por que a planta é daquele tamanho e não ou menor ou maior, por que a área social é daquele tamanho, a área no térreo é daquele tamanho e é daquele jeito. Tudo isso, um porquê ali. E é sem encher linguiça, é assim, 3, 4 horas ali de conteúdo, de porquês. E aí um deles encanta mais do que o outro cliente e geralmente 1, 2, 3, né, desequilibram a venda. Então, sempre é engraçado, né? Por exemplo, na cadeira.
deve ter tido algum item ou outro que você falou, putz, isso aqui, sem isso daqui eu não procuro. O tecido. O tecido eu topo procurar um parecido. Mas a ferragem, por exemplo, não. O apartamento é a mesma coisa. Por isso que a gente demora 3, 4 horas para mostrar o terreno. A gente tem ali o que a gente chama de se vira nos 30, que é para o atendimento ali em meia hora. Para um médico que está passando lá, correndo. Mas a gente fala, olha, você está com pressa? Tô, então vou te falar isso. Mas saiba que tem mais um monte de coisa para você conhecer da Patriani. E aí sim eu vou conseguir agregar valor. Porque não vem falando que tá caro ou tá barato. Gostei disso. É o atendimento se vira nos 30. Se vira nos 30. Você tem um atendimento padrão, completo. E o Express. Que da hora, velho. Se o cliente chega lá falando, eu tenho 30 minutos, Bruno, porque eu tenho que ir à reunião, eu tenho que pegar minha filha na escola, eu tenho que fazer, vou viajar. Tá bom, você tem 30 minutos? 30 minutos. A gente mostra o decorado, mostra a maquete, tudo. Mas é muito superficial. A gente não gosta disso. É quando o cliente quer mesmo. Porque para mostrar o valor, o valor do apartamento e o valor da marca, isso demora 3, 4 horas. Você tem que vir com calma, é um passeio, sabe? Vem com a cabeça aberta para conhecer um pouquinho, não só da Patriani também, de mercado imobiliário. Porque o próximo stand que esse cliente for, ele vai fazer as mesmas perguntas no outro stand, do meu concorrente. Então é por isso que a gente realmente dá uma aula assim para ele de porquês. Isso é muito legal, porque isso é uma coisa que eu falo muito pro meu time lá de vendas. Eu falo assim, o cliente que entra aqui, ele tem que sair daqui questionador. Porque você tem que ferrar o concorrente, você não tem que falar mal do concorrente, você tem que ensinar ele tanto a comparar que quando ele comparar lá, ele vai achar ruim. Esse é o ponto, você tem que explicar para ele não só o que a gente faz, mas o que ele vai encontrar. É isso aí. Eu sempre falo isso, gente, você vai encontrar isso, você vai encontrar esse modelo de negócio, você vai buscar isso, você vai encontrar marcenaria pequena, você vai encontrar lojas de modulados, e você vai explicar para ele como que ele compara, você vai encontrar esse tipo de ferragem, aquele, quais os diferenciais delas, você isso, tem que ver o que você está buscando. Todos eles podem ser bons ou ruins, mas depende do que você está buscando. Porque senão na cabeça da pessoa fica o preço pelo preço, né? Porque a pessoa não é especialista naquilo. Eu tô comprando um apartamento por 400 e um apartamento por 400, por 380. Qual que eu vou? 380. Por quê? Para mim, na minha cabeça, é igual. E hoje a Patriani não é mais barata. Hoje a gente, assim, não é um primeiro imóvel. Então a gente sabe disso. A gente sabe. Não vou pedir também tufos, não vou pedir ouro. Posso pedir 30 mil reais no metro quadrado. Não adianta colocar ouro no corrimão. A gente sabe que tem um teto, né? Mas, assim, é se posicionar e falar, eu não vendo preço, a gente vende valor. Você vai ter economia, sim, ao longo dos anos. Você tem muito valor agregado no imóvel. Você está comprando um apartamento, assim, que a gente já tem um pouquinho de marca, já é um pouquinho mais conhecido no mercado imobiliário por qualidade. Então, quer dizer, é uma coisa que a gente sempre preza. E isso demora para contar para o cliente, né? Não tem jeito. Demora. Vou contar até um outro caso que você tem da cadeira, mas você criou essa mania em mim. Eu tava comprando um tênis para jogar tênis, né? E a gente quer buscar o melhor tênis possível, no preço justo possível. Se você jogar mal, a culpa, pelo menos, você sabe que é sua. Pelo menos não é do tênis, né? Cara, eu assisti review no YouTube, acho que de uns 30 tênis. Aí um cara lá, ele faz o quê? Ele testa o tênis, ele põe nota pra tudo. Durabilidade, estabilidade, presa... O cara corta o tênis no meio também. Prende no pé, conforto, tipo, jogabilidade e preço. Ele compara, chama tênis 1 minuto. Ele faz não só de jogo de tênis de tênis, mas ele faz de todos os tipos de tênis. E, cara, eu comecei lá a olhar tênis por tênis. Aí eu falei, puta, isso eu gostei disso, isso eu não gostei disso, isso eu gostei disso. Esse é até legal, ele é bom em tudo, mas é feio. Aí eu achei um vídeo dele falando os 10 melhores tênis de 2024. E aí eu só não comprei o primeiro Aí eu entendi todos os motivos dele, e aí eu só não comprei o primeiro da lista porque era feio. Eu comprei o segundo. E aí o outro, ele tinha uma nota ponderada lá sobre tudo de 8.6, ele era bom em quase tudo. Eu falei, não, vai ser esse. É bonito, tá no preço legal e é 8.6, eu vou confiar. E você foi pelo que o cara falou? Pelo que o cara falou, porque ele mostrou que ele... Tem uma autoridade no assunto. Tem uma autoridade no assunto. Estudou um monte. E eu fiquei vendo também os vídeos e eu tentei criar o meu comparativo do tênis. Aí eu fui fazendo uma listinha. Depois você manda pra mim, tô precisando de um também. Você joga tênis? Pô, eu joguei 10 anos. Que legal. Ih, quando o cara vem falando isso, joga 10 anos, já joga muito. Não, mas faz 10 que eu parei também, então... Não, mas os caras geralmente dão essa desculpa mesmo. Eles falam que é igual da de bicicleta. Você só fica um pouco ruim nos primeiros dias. Quando eu vou jogar, eu vejo que é um molequinho ali de 20 anos, eu falo, ixi, velho. Joga quanto tempo? Ele, jogo desde os 6 anos. Eu falo, vou tomar um pau hoje. Eu joguei até os 20, depois eu comecei a trabalhar forte assim, aí eu parei. Mas de vez em quando eu dou uma brincadinha. Eu lembro do tênis que eu mais gostava também, era o Barricade.
fazer propaganda. É Adidas? Da Da Adidas. Adorava aquele tênis, só tinha dele, só comprava, só trocava ele ano por ano. O 13 tá bom, ele tava bom, tava uma nota boa. Eu comprei um da Nike, o Challenge GP. Ele foi bom. Charles GP1. Teve uma boa nota. Não conheço mais. Ele não é tão velho, né? Ele não é um tênis tão antigo, ele é um tênis mais novo. Mas a nota era excelente, uma das mais altas. Mas o primeiro lugar era um da Diadora. Ele era legal, assim, mas ele era azul com vermelho. E eu falei, mano, tá feio. E era da Diadora, né? E você falou, eu não sei, a marca eu não sei se eu gosto tanto, mas a Diadora que patrocinava o Guga, velho. Mas aí o Guga parou de jogar em 2000, né, velho? Muita coisa mudou de lá pra cá. Tem que ver qual que o Fonseca tá usando. O Fonseca usa o da ON. A gente sabe tudo de tênis, né? Mas isso é uma coisa interessante também, né? Porque mesmo às vezes o produto sendo melhor, se a marca também não tem esse negócio, mesma coisa, esse apelo, você acaba também não comprando. O cara falou assim, esse é o melhor, mas eu não comprei pela marca e pelo modelo. Mas o tênis, ele falou, é o melhor tênis que eu já joguei. Olha. Mas eu não senti a vontade de usar o tênis. Né? Eu fui no segundo que era da Nike. Por quê? A Nike é a Nike. Eu queria te perguntar agora, você falou ali que tem a operação de house, né? Como que funciona? Você tem os corretores ou você faz parceria com as imobiliárias? Porque eu fiquei pensando, pô, se o produto é tão bom e vende tão rápido, é melhor ter uma equipe totalmente própria de corretores ali e já vender tudo, né? Porque você sabe que vai sair rápido. Sim e não. Só vende rápido também porque nós temos um time de vendas que atende esses caras das imobiliárias. E assim, por exemplo, você pega algumas cidades, é binário, assim. Tem algumas cidades do interior que o cliente confia muito mais na imobiliária, que ele tem relacionamento há 40 anos e já vendeu para ele 3 casas, já comprou 2 casas com a imobiliária. Ele conhece muito mais no gerente, ele confia muito mais no diretor de vendas, no gerente de vendas, no corretor da imobiliária que está vendendo Patrani do que na Patrani que ele está vendo só comercial. Que ele ainda não viu, por exemplo, nenhum apartamento da Patrani físico, nunca entrou em um apartamento da Patrani, às vezes não conhece a história da Patrani, então ele vai comprar de mim por quê? Só se alguém de autoridade, né, no assunto que ele confia, indicar. Uhum. Então, quer dizer, só vende rápido e bem porque a gente tem já um mix tem dos esse dois. Ecossistema ali equilibrado. No ABC, por exemplo, né? em São Paulo, aqui, a gente vende 70-30. O que é 70% o cliente vai direto no stand e eu vendo pela marca e 30% por imobiliárias. Em cidades como Campinas, por exemplo, é o contrário. Campinas e Sorocaba. Campinas a gente vende 70% pelas imobiliárias, são as imobiliárias que vendem, que levam o cliente no stand, e 30% a gente vende com o cliente que vai direto no stand. Então, a gente precisa do mix dos dois. Acaba sendo um pouquinho mais caro para mim pagar a imobiliária. É um pouquinho mais caro para a Patrani. Mas isso a gente já colocou na viabilidade do produto, sabe? Não, eu fiz a pergunta mais para provocar mesmo. Só queria causar discórdia, que né? também a gente gravou o último episódio... Bem, então. Não, saiu muito bem. A gente gravou o último episódio também com o pessoal do Alto Luxo, né? E isso é uma tese muito forte também, porque a parceria acelera muito a venda, né? E o custo do dinheiro no tempo é muito alto, principalmente falando de imóveis, né? Se você ali pega, se eu vender em 3 meses, se eu demorar 12 meses... Esse gap ali de tempo, às vezes, custa muito também para você ficar com esse estoque lá. E você pode já estar fazendo outro empreendimento, já rodando, tocando outras obras também, né? Não, o próprio stand, assim, por si só, o stand por mês ele é caro. Porque você não pode abrir um stand e não ter um serviço de bebida, comida lá. Você não pode abrir um stand e não ter um folheto na rua, ou ter os nossos caminhõezinhos ali, que vocês devem... Não sei se vocês já viram nossos caminhõezinhos na rua passando. Não faz sentido. Um stand por si só, ele já é caro para a operação, ele já custa alguma coisa para a operação. Então, quanto antes desligar ele e quanto antes a gente puxar as vendas, sim, para o começo da obra, melhor. Boa. Quanto que você investe no stand? Eu fiquei com essa dúvida agora. Curiosidade. Geralmente vai um ou 2 apartamentos ali para a operação para colocar em voo. Então, você imagina, por lançamento ali, pega um apartamento ou 2. A receita desses 1 ou 2 apartamentos já é para colocar os outros 150 no ar. De cara, assim. Milhãozinho. De cara. Milhãozinho para mais. Vai mais ou menos isso, Boa. Só o start, tô dizendo ali, só o start. Não para manter, né? Só para deixar TV, pronto, né? Por exemplo, sem uma TV, por exemplo. No interior, compensa fazer sinal de TV aberta ainda, que é barato. As inserções são baratas. A gente faz muito TV fechada. O nosso cliente ainda assiste um programa de TV a cabo. Então a gente pega uns 20 canais e coloca o nosso comercial ali nos principais canais. A audiência de canal fechado
é 0,8, 1,2, é minúscula. Por isso que a gente tem que pegar 20, 30 canais. Caraca, velho. Uma de audiência grande é 30 pontos, 35 pontos, horário nobre. Quer dizer, a gente tava ali no 1, no 0,8. Mas por isso que a gente pega 20, 30. E a gente coloca. Mas é um cara assim, muito mais segmentado. Assim, é o público que vai comprar o meu apartamento, é o cara que assiste aquele canal. Aí começa a fazer sentido, né? Legal, assim, então vocês investem em diversas vertentes, assim, de marketing. Sim, a gente gosta muito do off, né? Geralmente, às vezes, pegam, Bruno, o que vocês estão fazendo de digital? Assim, o digital a gente capricha muito mais para captar o cliente. A captação do cliente ser no ambiente digital. Então, eu já tenho, assim, os bairros que eu acredito que sejam aqueles clientes que estão em estado de compra, que estão procurando apartamento. Então, a gente já vai certinho. Só que eu não quero vender um apartamento para ele pela internet. Não quero vender pelo Instagram, não quero vender pelo celular. Eu só quero que ele fique sabendo daquele apartamento pela internet e que ele vá fisicamente no stand. Porque a gente falou lá no começo. O primeiro quesito para comprar um apartamento é localização. Localização. Ok, ele já conhece a localização, mas nada como pisar na rua, nada como pisar no stand de vendas. Até porque o cara, pô, se ele vai comprar um imóvel, ele vai investir uma puta grana, tirar a entrada, fazer um... Ele não vai comprar totalmente online, né? Não, é a mesma coisa no nosso mercado também de imóveis. Tipo, pô, a pessoa não vai investir 200 mil e não vai olhar como que fica o móvel que você faz. Entendeu? Pelo menos uma passada, pelo menos uma visita, eu acho que é loucura. Eles fazem. Pelo menos uma, assim, no mínimo. Tem cliente que faz 3, 4, 5. Tipo, não tem problema começar o processo online, né? Mas você vai vender através disso, né? Vai ser um meio só para levar a pessoa até lá e ela seguir no processo. Hoje as vendas da Patrani são 30% online. Quando eu falo 30% online, assim, nenhuma delas o cliente não pisou no stand. Mas 30% delas começaram por algum veículo digital. Até porque quando você começa a fazer um empreendimento, aquilo já é uma propaganda também, né? Que o pessoal já vai vendo, vai passando, quem mora na região, né? Eu olhei, mano, foi essa semana, eu tava vindo aqui pro estúdio, aí eu tava passando por um prédio que tava ficando pronto, e tava simplesmente uma puta faixa no prédio escrito, more aqui, telefone. Eu falei, porra, já era, entendeu? Imagina o tanto de gente que já trabalha na região, que passa ali direto, que eu falo, nossa, seria muito conveniente morar aqui, né? Não podia ser mais direto, né? Não podia ser mais direto. Só faltou ter o QR Code do Pix, né? Eu achei até legal a frase que é more aqui. Tipo, não é vende esse apartamento, nem lançamento de não sei o que é. More aqui. Aí você fala, caramba, será que eu moraria aí? Tipo, na primeira hora eu pensei... Às vezes você tava nem se perguntando, né? Exatamente, velho. Eu achei talvez eu moraria aqui. Puta pergunta boa. Puta frase boa que eles colocaram, velho. É verdade, não tem como ser mais direto, né? Legal. Então, a gente busca isso pela internet, sim, mas a gente gosta muito do offline. Os caminhões, o folhetinho, porque o offline eu também escolho o CEP que eu tô colocando. As meninas entregando folheto, por exemplo, né, eu escolho a rua, que eu sei quem passa lá na rua. Já pega um pouquinho da micro-região. Então, a gente vai fazendo toda essa... um pouco TV, de tudo, né? Elevador... Você tem um percentual de verba que é destinado a marketing definido? Tenho. A gente vai mais ou menos de... Depende muito do tamanho do prédio. Depende do tamanho do empreendimento. Mas de 2% a 4%, vai. 2% a 4%. Isso só com mídia, você fala, né? Sem só contar com mídia de marketing. Custo de equipe. O do stand, tudo, né? A comercialização... 2% a 4%, assim, só para divulgar. Só de divulgação. É um bom percentual, né? Porque se você for juntar todo o custo de equipe ali também, isso deve chegar Sim, também vai. Percentual bem relevante, né? Do empreendimento. Falei 2% a 4% porque os menores, aí é que tá a escala do negócio. Os empreendimentos maiores, a gente usa menos. Então aí o negócio começa a ficar interessante quando você tem uma... Porque o mesmo trabalho, a mesma propaganda para você vender 40 apartamentos ou 400 apartamentos é basicamente a mesma. Você tem um custo de operação... Assim, física, a fixa é parecida. Meu engenheiro vai trabalhar para 40 ou para 400. Meu time de marketing vai trabalhar para 40 ou 400. Claro, daí eu cresço orgânico o número de vendedores, talvez. Mas quando a gente começa a ganhar um pouquinho de escala, aí as contas melhoram para a gente consegue investir menos em publicidade, por exemplo. Legal isso. Mas a gente também não tem problema, não. De novo, se a gente fez a viabilidade e teve que usar 3, 4% e bateu, usa 3, 4%. O importante é vender tudo, né? O importante é vender tudo. A gente é louco por venda. A gente tem horror a estoque. Então, vender tudo. O estoque hoje da Patrani hoje é menos de 2%. É bem baixo, assim. É bem baixo. Tem que estar sempre lançando, né? Tem que estar lançando, porque se falta produto, quer dizer, se o produto é querido,
tem que lançar mais. Boa, queria fazer uma pergunta agora. Em 13 anos, vocês chegaram aí a se tornar uma das maiores empresas do Brasil, estão entre as 1000 maiores empresas do Brasil de qualquer segmento, não é nem do mercado imobiliário. O que você acha que foi o fator decisivo para vocês conseguirem crescer tanto? Decisivo, Rodrigão, acho que é difícil, mas são alguns bem importantes. Acho que o principal deles, assim, que não é clichê, mas é de verdade o foco no cliente. O cliente da Patriani, ele não é um problema. A gente não quer o cliente fora, a gente quer o cliente, eu quero vender mais para o cliente, para o mesmo cliente. Mas eu acho que foi a tecnologia nos apartamentos, um preço sempre adequado, um preço sempre justo. A gente tem que fazer a nossa viabilidade. Bruno, eu posso vender mais caro e vender mais lento? Pode, mas se a tua viabilidade já fechou legal, você já tem as contas certinhas, não é melhor fechar e você ir para o próximo mais rápido? Então é uma conta que a gente vai mais ou menos por essa diretriz. Imóveis cada vez mais prontos, o cliente gosta muito disso. Vocês já faziam isso antes também? Não. Ou foi adequando? Foi adequando e foi melhorando. Começamos ali com um básico, apanhamos muito nesse processo de personalização, a gente errava, trocava banheiro, trocava piso, errava e pagamos por isso. Hoje a personalização da Patriani já é muito mais madura do que há 5 anos atrás, mas é assim, a gente quer vender e profissionalizar ele cada vez mais. Eu acho que esse foi um ponto importante para o cliente, que ele aprendeu a falar, pô, legal, isso daí, eu vou receber um apartamento pronto. Isso aí é uma dor de cabeça, gente. Sim. Que quem já passou por uma reforma, né? Ou tá passando por uma reforma, Cassio. Todos os dias com os clientes a gente sente na pele a dor. Você não pagaria alguém para fazer para você esse serviço? Eu pago, sempre. Eu acho que a gente precisa ficar sempre atento a todas as reclamações que o cliente ele faz, porque toda reclamação é uma oportunidade, né? Sim. Porque se você vai resolvendo tudo isso, depois o cliente olha e, você criou um produto excelente. E a venda flui. Né? Eu acho que é mais do que foco no cliente, é foco do cliente. O que é importante pro cliente que a gente precisa fazer e a gente não faz, né? Que às vezes é diferente, é o foco do cliente. O que ele espera da gente? Exatamente. O que eu quero? Eu quero entrar no apartamento a qualquer hora. Então você pode. Eu quero tal coisa. Então, beleza. Eu quero personalizar. Então, tá bom. E apesar de, no final de tudo, ele receber um apartamento, essa trajetória, esse relacionamento intenso durante 3 anos que a gente tem com ele, isso pesa muito, sabe? Tem cliente que deixa de comprar apartamento porque não gostou do atendimento, ou da construtora, ou do pessoal de vendas. Então a gente tenta fazer esse trâmite um pouquinho mais leve, sempre o cliente muito mais próximo. A gente faz eventos, pelo menos uma vez por semestre. Pelo menos uma vez por semestre a gente faz eventos para o cliente visitar o apartamento dele, sem nem... Quer dizer, ele não precisa ser convocado. Ele vai nas obras de acordo com o que ele quer, mas mais uma vez por semestre a gente faz um evento. E aí o cliente começa a ver como é que está o apartamento dele antes de estar pronto. Isso aí ele vai se enamorando, ele vai criando um laço afetivo com o apartamento. E aí eu acho que isso colaborou muito para, em 13 anos, a gente ter esse nosso 1.7 bi em vendas esse ano. Acho que ajudou bastante. Esse ano já? Esse ano a gente busca 1.7 bi. Esse ano a gente se tudo der muito certo, a gente busca 1.7. Foi 1.4 o ano passado, 1.2, estou arredondando, 1.2 o ano retrasado, e o retrasado foi o nosso primeiro bi, ali passando ali pela pandemia, né? Com juros mais baixos. Então, esse ano a gente busca 1.7, acho que é um número legal. A gente bem bonito, eu gostei. Estamos no top 1000 do país, de todos os setores, de alimentício, comida, vestimenta, tudo. Banco. Então a gente está nos top 1000 empresas ali por número. Acho que esse ano talvez a gente até suba um pouquinho. Deve subir umas 100 posições ali. Nós estamos em 897. Quem sabe a gente vai para casa do 7 alguma coisa. Nem que seja 799 ali tá valendo. Legal. Mas estamos nas top 30 do mercado. Aí sim, top 30 de São Paulo, que acho que é legal. Claro, tem outras consultoras no Sul, no Nordeste, maiores. Mas pegando com sede em São Paulo, a gente está nas top 30, o que é muito legal para 13 anos. Porra, e quantas unidades aí dentro desse faturamento? Esse ano a gente bate 8 mil. 8 mil apartamentos? 8 mil apartamentos. Entre os entregues já, né? E os em execução. Boa. Mais de 8 mil clientes. E o que vem para o futuro aí da Patriani? O que vem de inovação que você pode abrir, pode falar? O que vem, né, que você espera para os próximos anos? Porque eu vi uma entrevista até de vocês falando que vocês pensam sempre 20 anos para frente das coisas, né? Eu quero saber o que vem nos próximos 20 anos aí que a gente pode esperar. A gente tenta sempre antecipar tendências, né?
Então, por exemplo, segurança era um item que há 5 anos já não pensava mais. Então, o que a gente está fazendo para os condomínios não serem só seguros, mas parecerem seguros? Porque tem muito condomínio que é muito seguro, mas ninguém... Olha eu fazendo cagada no microfone. Mas ninguém vendeu isso lá atrás. A construtora nem vendeu isso direito. Então, a gente pensa em tá bom assim? Tá ótimo. Então a gente tem que sempre pensar em o que o cliente vai querer daqui 10, 15 ou 20 anos. Porque o imóvel ele tem que durar muito mais do que isso. Ele não está comprando uma camiseta que tem que durar poucos anos. Ele está comprando um imóvel que tem que ser para sempre. Né? Para sempre vai ter aquela torre lá. Então a gente pensa muito em tecnologia, no lifestyle do cliente, da vida dele. Por exemplo, a gente não faz mais apartamentos de 300 metros. Por que não, Bruno? A gente pode fazer? A gente pode fazer. Mas vai ser um caso ali pontual. Hoje as famílias são cada vez menores. Hoje as famílias não têm mais 6, 7, 8 filhos como os nossos avós tinham. Nossos pais tiveram menos. A nossa geração, está tendo menos filho. Então essa família não precisa de mais 4 suítes. Não tendo 4 ou 5 suítes, quem pode pagar por isso, se tiver umas 3 suítes, 2 suítes boas, é um belo de um apartamento. Melhora um pouquinho a sala, melhora um pouquinho a varanda. Esse cliente ele recebe lá 3, 4 casais para fazer uma pizza, fazer um churrasco. E a área social é legal. E para ele também um big de um quarto, um big de uma suíte, armário para caramba, porque o nosso cliente gosta de armário. Então a gente faz bastante armário nas suítes. E aí a gente pensa sempre nisso. Então o imóvel ele não vai mais ser... Claro, tá vendendo apartamentos caros de 400 metros, tá vendendo, lógico. Mas o nosso cliente ele tem a família um pouquinho menor. Eu acho que isso é uma tendência. E tá voltando também a tendência dos resorts. Né? Durante muito tempo vendeu-se muitos condomínios completos, com mais de 40 áreas de lazer, e hoje a gente percebe que passou por um hiato, né? Caiu um pouquinho em desuso. Os clientes queriam apartamentos até um pouquinho menores, áreas sociais, até um pouquinho menos áreas sociais, e agora os resorts estão em alta de novo. Então, mas com um número legal de apartamentos, não 1.000 apartamentos, mas uma piscina legal, uma piscina aquecida, uma quadra de tênis, uma quadra poliesportiva. Tem muito cliente que fala, Bruno, eu vim aqui por causa da quadra de tênis. Você tem alguns com quadra de tênis? Tenho. Já pode assinar o contrato já. Tenho. Faz um descontinho aí pra mim, Bruno. É difícil colocar, claro, tem que ser... Uma quadra de tênis tem 40 por 20. Né? Para 2 pessoas jogarem ou 4, né, no máximo. Você matou, quer dizer, é uma área muito grande que a construtora tem que deixar de construir alguma coisa para fazer uma quadra de tênis para 2 pessoas jogarem. E tem que ser 2 pessoas que saibam jogar do mesmo nível. Porque você não vai querer jogar com alguém que está muito diferente de você. Nem para cima, nem para baixo, porque vai ficar chato para um dos 2. Então você tem que encontrar alguém no condomínio, algum amigo seu de fora, para jogar naquele metro quadrado cada vez mais precioso. E tem muito cliente que fala, Bruno, por que o pessoal não faz quadra de tênis? Não é legal? Eu falo, é super legal, mas às vezes não fecha a conta para a construtora. E aí eu dou essa explicação. Faz no rooftop. Vai lá para cima. É legal. A gente coloca um negócio no rooftop também, que é bem bacana. A gente coloca a fazenda solar. Fazenda solar. E o cliente adora isso, porque isso diminui o valor do condomínio dele. A fazenda solar, ela não diminui o valor da conta de energia do apartamento dele. Tá. Mas diminui o valor que ele paga, o proporcional, na área de lazer. Então, toda a área de lazer do fitness, por exemplo. Imagina um fitness, salão de festa, portaria, portão da garagem, elevador. Né? Tudo isso funciona o dia todo. Então, você paga o teu proporcional da sua unidade naquela conta. A fazenda solar, ela abaixa... A fazenda solar, ela gera até 50% de economia para energia elétrica do condomínio. Então, isso também, um condomínio mais baixo, ele também valoriza o apartamento. Então, a fazenda solar é um item assim que a gente não tira, a gente abdica de fazer as coberturas, que é um metro quadrado que a gente poderia até ganhar mais dinheiro, né? Poderia vender até mais caro a fazenda solar, a cobertura no lugar da fazenda solar, mas a gente não faz, porque ao invés de deixar 1, 2 felizes, né, que seriam os clientes da cobertura, a gente prefere deixar o prédio todo tendo economia, através da fazenda solar. Muito bom. Legal isso. E os carros elétricos? Vocês têm já essas coisas? Cara, é um tema que está muito quente hoje, né? Porque os bombeiros estão mexendo nisso, mas hoje a lei é que pode ter o carregamento para o carregamento para carro elétrico nos subsolos, apesar de esse é um tema assim que está em mutação. Os bombeiros estão
tentando saber como é que faz isso, como é que não faz, como é que carrega, como é que não carrega, se vai poder ter em subsolo ou se vai poder ter em térreo. Eu particularmente acho que vai poder ter nos subsolos, mas a gente já coloca a gente já colocou até a virada do ano infra para carregamento de carro elétrico 1 por unidade. 1 por unidade? 1 por unidade. Então não era meia dúzia para o prédio todo, era 1 por unidade. Já prevendo o quê? Que no futuro você vai ter um carro grande, por isso que a gente tem uma vaga grande, e um outro carro talvez elétrico menor para você ir no dia a dia. Ainda ligado na fazenda. Vai ficar mais barato para abastecer. Então, hoje o nosso, assim, ele é ligado no gerador ele é ligado no quadro dele. Então, caso tenha um carro elétrico, quem vai pagar a conta do seu? Sim. Eu sei, mas é bom deixar falar isso. Isso é importante porque também tudo pode mudar muito rápido, né? Sim. Porque quanto tempo leva para o empreendimento ficar pronto? Você falou 3 40? anos. 3 anos, né? Tipo assim, eu vi uma notícia, não sei se é verdade, vocês me ajudam aí. A BYD lançou um modo de carregamento que agora parece que consegue de 0 a 100 em 5 minutos o carregamento. Sério? Eu não vi isso não. Eu vi uma notícia dessa, não sei se é fake news, né? Às vezes pode ser também. O Tesla lá nos Estados Unidos que a gente pegou, carrega em 15 minutos 80%. Confiram aí, mas tipo, imagina se lança um negócio desse, tipo, isso muda o mercado, né? Porque muito da objeção que a pessoa tem com o carro elétrico é vai demorar para carregar, vou estar viajando, vou ficar parado lá no meio da estrada esperando carregar. Então, tipo assim, em 3 anos, é muito provável com a velocidade que acontece as coisas hoje, que pode acontecer um negócio desse e aí, putz, tem desconto no IPVA, tem não sei o quê, pum, todo mundo começa a comprar carro elétrico, não tem carregador no condomínio. Que vai ficar pronto daqui 3 anos. Já, porra, você ficou para trás, né? E os que a gente está vendendo agora, por conta desse tema, está muito em debate, nós tiramos o carregador da vaga. Só que, para o condomínio já ter mais de meio caminho andado, se isso voltar daqui 2, 3 anos, a gente está deixando o poste de entrada na rua, que é o mais difícil. Então, quer dizer, o condomínio, como é que funciona isso? A concessionária tem que levar a energia até o poste da rua, que dá a entrada de energia do poste para o teu prédio, para todos os prédios. E o que os prédios que não têm isso pronto fazem? Eles têm que contratar, têm que trocar geralmente o poste, tem uma obrinha fazer um ali, projeto elétrico. Fazer um projeto, passar a fiação para todas as vagas. De novo, se isso é feito desde o começo, isso é muito mais barato para quem está fazendo, para a construtora que está fazendo. Então, nos lançamentos desse ano, nós tiramos isso, porém, a gente está deixando a energia prevista na rua, no poste. Então, amanhã o bombeiro fala, não, tá ok, vamos colocar assim, assado, dessa forma, dá para colocar os carregamentos. Esses condomínios que eu estou vendendo sem a vaga lá, sem o ponto de elétrico na vaga, eles têm pelo menos um pontinho elétrico já na rua. Fica muito mais barato para o condomínio na hora dele puxar isso para dentro. Legal. Ó, vou te dar uma dica agora, hein? Com certeza já pensou nisso. Mas eu mudei para casa agora e um aspecto que é muito cômodo quando você mora em uma casa é que a entrega chega na tua porta, velho. E apartamento, juro, era uma treta em casa quando eu pedia iFood, porque falava, não, vai você, não vai eu, não sei o que lá. Aí minha esposa, não, mas agora tá à noite, é perigoso, eu vou ter que descer lá, receber o negócio. É muito inconveniente você ter que receber um pedido de comida no prédio, que você vai ter que dar uma puta volta. Vocês já estão pensando em alguma coisa assim, para ter, sei lá, um elevador de iFood, alguma coisa nesse sentido? Já, estamos pensando em alguma coisa assim, mas a gente se preocupa um pouquinho com segurança disso. Tem umas outras formas, tem um robozinho que vai no teu apartamento, eu vi super legal. Da Halsey, eu acho que... tem umas fábricas que fazem isso, tem uns fornecedores que tem um robozinho, e aquilo é super bacana, porque você programa um robozinho, ele vai, busca a tua pizza e vai no teu apartamento, ele chama o elevador, ele pode acionar a sua campainha. A gente está pensando em algumas coisas assim. Mas, assim, os nossos condomínios não são tão grandes, né? São o máximo, nós estamos lançando um agora de 4 torres, outro de 6 torres, mas 6 torres ali, menos de um minuto, você está na portaria do prédio. Então, assim, é uma coisa que a gente acha que dá para ser ainda, mas se for maior do que isso, a gente vai inventar alguma coisa assim. Mas o elevador, por exemplo, é uma sugestão, é uma sugestão. Sei lá, né? Alguma coisa assim. Mas... Tipo aqueles de hotel, sabe? Que só sabe a sacola. Que é uma coisa que eu fico muito feliz, velho. O porteiro vai lá e só põe. Mas olha isso, a nossa geração, a gente ia buscar pizza na pizzaria. Agora no iFood a portaria já tá longe. Mas é uma coisa que a gente sabe. E em torre única é mais fácil fazer isso.
Por que torre única? A portaria já é o mesmo elevador. O cara pega a entrada aqui, ele não precisa entrar no prédio. O único problema é assim, o quanto que você facilita a entrada ou não no condomínio. E fora também que as pessoas às vezes vão pedir coisa ao mesmo tempo, né? Aí vai, sei lá, vai fazer um congestionamento à noite na hora da pizza. Mas pegando esse gancho, a gente tem um espaço que a gente chama de delivery room. O que antes ficava na portaria, a pizza, né? Para você descer e pegar. Hoje a gente tem uma sala com um refrigerador. Então você pediu alguma coisa no iFood. O entregador ele consegue ir, ele entra, aí isso aí é legal. Só que você tem que descer do mesmo jeito. Ele entra nessa sala, deixa o teu hambúrguer na prateleira e a tua coca na geladeira. E aí quando ele sai pelo portão, o teu portão de dentro abre e você entra e pega a sua comida. Já ajuda bem, né? Pelo menos fica quentinho. Lá em casa não tem esse problema, mano. Eu sou obrigado a ir, ponto. Não tem nem briga, não tem nem briga. É seu papel. É meu papel. Ai, boa, velho. Ai, muito bom. Cara, e aí? Acho que deu pra explorar bem, hein? Deu. Mas já que chegou aquela hora que a gente tem aquela vantagem pra quem acompanha a gente, né, Rodrigão? Boa. Fala aí. A gente, todo episódio, Brunão, a gente deixa uma palavra no meio do episódio que quem tá escutando até aqui vai conseguir pegar um resumo de tudo isso que a gente conversou, com os principais insights ali gerado pelo nosso querido amigo GPT, o melhor funcionário da empresa. O mais barato. O mais barato e o melhor funcionário. Brincadeira, gente. Qual que vai ser a palavra que a gente vai usar hoje aqui pra galera comentar lá no Instagram? Vamos lá. Quer falar uma palavra? Pensa na palavra aí. Escolhe aí uma palavra que que descreva bem a Patriane. Aí eu peguei forte agora, né? Tem várias. Caramba. Eu escolhi qualquer palavra? Qualquer palavra. Pode ser. Não, põe uma fundação. Boa. Então, se você quer receber um resumo feito por IA, com todos os tópicos, tudo bonitinho, organizado sobre esse episódio, escreve aí Fundação, vai no nosso Instagram, só no Instagram. O Rodrigo manda lá, se você escrever no YouTube, no Spotify. Mas eu aviso que tem que ir pro Instagram. Então beleza. Então o Rodrigo não manda, vai pro Instagram direto para facilitar a tua vida. Se vai qualquer post, no direct, no stories, comenta a Fundação que você vai receber automático aí. Já com todos os insights aqui, né? Porque às vezes fica difícil de lembrar de tudo, né? Sim. Mas é isso. Acho que foi um bom papo, né? Sim, a gente gostaria de agradecer, Bruno, pela presença. E a gente sempre pede no final, o convidado deixar uma mensagem final ali, de motivação. Quem sabe um cupom de desconto. Um cupom de desconto, um apartamento de graça, sei lá, quiser sortear, fica à vontade. O que você quiser. Pegando o gancho aí, nós estamos com algumas unidades em promoção, especialmente no mês do consumidor. Sim. A gente de vez em quando faz alguma... Mas tem que chegar lá e falar assim, ouvi não me casa. Exatamente. Vale um bom bônus lá. Pode falar. Boa. Não, acho que a palavra... Obrigado, gente. Queria agradecer a vocês pelo convite. Foi bacana contar um pouquinho da história da Patriane, falar um pouquinho do mercado imobiliário. Eu acho que o mercado imobiliário ele é muito complexo. O cliente que está procurando um apartamento, é difícil você procurar um apartamento. É super difícil. Porque é um lar. A gente não vende parede, a gente não quer vender metro quadrado, a gente quer vender o significado de um lar, que às vezes o cliente ele junta dinheiro a vida toda para aquilo. Tá tirando dinheiro de um lugar, de um banco de primeira linha, que ele confia cegamente, para dar numa construtora para ir buscando um lar. Então, acho que esse é o propósito da marca, sabe? Uma responsabilidade grande, né? Gigante, né? É mais do que o valor monetário do negócio. É o valor de amanhã ele botar a família dele para dentro daquele lar. Então, acho que é um pouquinho disso. A gente vem alcançando o nosso propósito, e quem tiver um propósito assim firme, legal como esse, se acredita, vai embora. O mercado imobiliário é cheio de oportunidades. Os juros altos assusta, mas nós já passamos por crise política. O mercado imobiliário foi um ano excepcional para o mercado imobiliário. Vários impeachments. Por crise impeachment, por crise financeira. O mercado imobiliário também está aí, só valoriza. E se tiver dúvida, assim, pergunta para os seus avós, quem está ouvindo a gente, pergunta para as pessoas mais velhas se eles já se arrependeram de comprar uma terra, um apartamento, uma casa. Raramente a gente ouve falar que sim, porque assim, o mercado imobiliário só valoriza. É o negócio mais líquido do mundo? Não. Quero vender seu apartamento de hoje para amanhã, dificilmente você vai vender, a menos que você esteja queimando, mas aí é outra situação. Mas é uma moeda muito forte, continua sendo uma moeda muito forte. Muito bom.
Quem escuta o Mikasa tá bem com a vida, né, velho? Não, com certeza só vai ter filho herdeiro, né? Só vai ter filho herdeiro. Cara, a pessoa que escutou os 160 episódios tem uma formação do mercado, cara, porque a gente já trouxe de tudo quanto é assunto que eu posso imaginar, assim, pra ganhar dinheiro no mercado, para investir. Grande parte dos nossos seguidores são investidores mesmo, são pessoas que investem no mercado, não só trabalham na área. Sim. Tem grande parte de corretores, nosso maior público é corretor, né, investidor, incorporador. É o que mais assiste a gente. Mas, cara, se o cara não é do mercado e tá assistindo, ele tem uma formação. Talvez saiba mais do que quem tá no mercado, muitas vezes. É verdade. Porque a gente até brinca que aqui é um MBA. E quem mais aprende é a gente, porque a gente aprende não só quando a gente tá conversando dentro da gravação, mas até muito mais fora dela. Porque eu até fui obrigado a assistir todos, né? Eu tô aqui. Eu fui obrigado a assistir todos. E eu só assisto de novo os que eu não participei. Porque os outros eu já tava lá, pra que eu vou assistir? Verdade. Não, tem episódios que eu já assisti mais de uma vez. Porque eu falo, não, aquele tema é tão legal que eu preciso lembrar dele. Aí eu vou lá e assisto de novo. Legal. É só você pegar a palavrinha e ler o resumo com o chat. Agora tá mais fácil, agora eu leio os resumos. Inclusive, a gente vai lançar, eu vou falar aqui em primeira mão já agora, né? O Rodrigo só inventa produto aí. Ó. Não, pior que eu inventei mesmo esse. A gente vai lançar um livro do Mikasa, né, Fabi? Já tá em desenvolvimento. Todos esses resumos dos episódios que a gente tem aqui no Mikasa, a gente vai lançar por capítulos ali, com cada convidado, com todos os insights e toda a história de cada empresa que veio aqui. Isso daí vale ou não? Pra mim vale uns 50 mil reais, mas a gente vai vender barato, né? Então vamos colocar assim, ó, quem for no Instagram do Mikasa, manda a palavra e-book, que a gente vai fazer um negócio diferente pra você que já acompanha a gente. Que já acompanha e já tá ali, tá esperto aqui ouvindo o que eu tô falando agora. Vai ser barato. Se você não pagar o livro, você vai ter que escutar o 160. Acho que vai demorar um pouco mais. Exatamente. Mas é isso aí, né? Obrigado, Bruno, mais uma vez. Muito obrigado, Bruno, pelo papo. E galera, compartilha, comenta, curte, manda pro amigo aí. E é isso daí. Então esse foi mais um Mikasa. Até a próxima semana e tchau. Valeu! Valeu!